Olá, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente tem um convidado muito especial e eu tenho, pilotando aqui comigo a entrevista, uma amiga de vários anos, ex-chefe. Patrícia já foi minha chefe em 2 oportunidades. Volta e meia a gente trabalha juntas. A gente vai conversar hoje com o Renato Penelope Júnior, ele é advogado e mora há 10 anos em Wuhan, uma cidade que fica... Vamos para simplificar, no centro da China, mais ou menos, é uma capital provincial. E pouca gente talvez tivesse ouvido falar tanto de Wuhan quanto a partir de janeiro desse ano, quando eclodiu lá o primeiro epicentro do que depois se tornou uma epidemia, uma pandemia, na verdade. Wuhan chegou às notícias lá em janeiro, quando tinha centenas de casos de uma pneumonia diferente, cujo nome ainda nem era a Covid-19, depois ficou tão nossa conhecida. A gente vai conversar, então, com o Renato. Ele já fez mestrado e doutorado em administração pública, com foco na área de planejamento econômico e energia renovável, na Hunan, Hunan University, né, Renato? Huazhong Candidato, o centro da China, Huazhong. Boa. Certo. Ele é sócio-diretor na China Summer School Association, tem especialização em educação ambiental na Unicamp, em 2009, e lecionou também na China EU iCare, Institute for Clean and Renewable Energy, em 2012, pesquisador visitante na Universidade de Oslo, em 2016, e da Boston University, foi pesquisador associado em 2017 e 2018. Exato. Daniel Veras está dando um bom dia. O Daniel morou em Wuhan um tempão, também outro grande amigo da China, e morou nessa cidade. O Renato vai nos falar um pouquinho melhor. Eu mesma nunca fui a Wuhan. E aqui a gente está com a Patrícia, que é jornalista e também editora assistente do site do Jornal do Comércio de Porto Alegre. Renato, um bom dia. Bom dia, Patrícia. Que fica no sul do Brasil, né? Isso aí. Estamos no sul do Brasil, falando com Wuhan, que é essa capital provincial chinesa. O Cláudio de São José dos Campos está dando também um bom dia. Renato, um prazerzão estar aqui com você. Hoje o tema é tentar mostrar a Wuhan de um ano atrás e hoje o que mudou, como é que está a situação na cidade. Enfim, o Renato está lá já, ele não estava na China, precisou voltar, acho que ele pode nos contar um pouquinho o processo de quarentena dele, que ele relatou muito bem nas redes sociais, contou o dia a dia como era. Foi legal que você viu um monte de filme, né? Alguns você viu, outros você reviu, fez lá. Matar o tempo. Uma atualização da cinebiografia chinesa, enfim. Paulo Azevedo está dando bom dia também. Renato, com você. Bem, primeiramente, um prazer conhecer a Patrícia, bom te ver por aqui, Janaína. É uma honra estar aqui no Radar China, que eu acho que é uma referência para quem estuda a China hoje no Brasil. Não tem como passar por aqui, não tem como não se informar por aqui. É um dos raros espaços brasileiros que consegue capturar o que está acontecendo na China e formular com base em Brasil, então isso ainda é raridade, apesar de ter outras mídias já construindo um processo semelhante, mas é uma pioneira aí, e parabéns, Janaína, pelo esse processo. Bem, a Wuhan, né? Wuhan é um lugar que eu chego em 2010. É uma cidade que eu costumava até brincar com as pessoas, né? Tipo, quando você pergunta para um brasileiro ou para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, fala 3 cidades na China. Se sair Pequim e Xangai já é muito. Se sair uma terceira cidade vai ser Hong Kong. Wuhan era uma coisa assim que para um estrangeiro era raro ouvir. Agora, para um chinês não saber o que é Wuhan, esse chinês não é daqui, entendeu? Geograficamente é o centro da China, né? Você tem o Yangtze que corta o centro da China, é o 3º maior rio do mundo, ele passa aqui pela cidade de Wuhan, e bem no centro da cidade é onde o rio Han e o rio Yangtze se encontram, então é um ponto crucial para a estratégia chinesa. Já de muitos séculos, o trem que desce de Beijing para Guangzhou sempre atravessou pela cidade de Wuhan, e o trem que liga o oeste e o leste também. Então, a cidade de Wuhan sempre teve essa importância. Isso eu aprendi muito bem com a Érica e com o Daniel Veras, aí, que foram 2 pessoas que sempre grandes referências na cidade de Wuhan, moraram muito tempo aqui, e não tinha como vir para Wuhan como brasileiro e não conhecer essas pessoas, que são fantásticas, incríveis, e acolheu muito bem o pessoal aqui. Então, eu venho para Wuhan para fazer meu mestrado, e quando chego aqui, enfrento uma cidade que está num processo louco de transformação. Por quê?
como todo mundo já conhece a história da China de desenvolvimento, desses planos quinquenais, que são os planos de curto prazo, né? O desenvolvimento da costa foi o primeiro passo do desenvolvimento chinês. E depois veio para a região central. E o Han representa essa região central, que que culminou o ápice da sua construção, da consolidação do desenvolvimento do centro da China, com o primeiro trem-bala que saía de Wuhan para Guangzhou, depois o segundo que saiu de Wuhan para Shanghai, e depois conectou com Beijing, aí depois começou a conectar todas as demais linhas e o país ficou todo conectado por trem rápido. E ano passado, no mês de outubro, depois de uma campanha de longo prazo, onde o Han tinha até como logo o Han Meitian Buyan, que é tipo, o Han todo dia diferente, que era o processo de desenvolvimento louco. Tem até um documentário da BBC News que eles mostram o Han, como How China Will Fool the World, como a China vai enganar o mundo. Então eles tentavam mostrar, através do desenvolvimento urbano de Wuhan, como o crescimento aqui era louco e era economicamente sustentável. E falharam nessa previsão, né? Está aqui desenvolvendo, desenrolando e a economia segue crescendo. Mas os Jogos Olímpicos Militares ano passado foi essa conclusão do desenvolvimento do centro da China. Então foi uma forma de celebrar. E tiveram aqui em outubro, por um mês e meio, mais de 10 mil atletas, muitos conectados aos exércitos de seus respectivos países, para celebrar a união dos povos e toda aquela dinâmica de celebração humana, né, que a gente sempre faz com os Jogos Olímpicos. E ele foi até meado, mais ou menos, ali de novembro, algumas pessoas estenderam até o começo de dezembro, que é quando começa a crise da Covid. Mas no começo era uma epidemia, alguém comentando daqui, comentando dali, uma doença, assim, 1º de dezembro, né? Quando chega 15, 16 de dezembro, mais ou menos esse aniversário agora de um ano, começa realmente o alerta de que existe uma doença nova, uma doença que estava um pouco diferente do que já havia ocorrido no passado. E Wuhan foi uma das cidades também que passou pela questão da SARS em 2002, 2003. Então já tinha uma certa escola, já tinha um certo preparo para lidar com essa crise. Então, ali naquela semana seguinte, deslocaram uma equipe para cá para poder fazer o levantamento e analisar toda a questão. E foi, eu acho que em torno do dia 30, 31, ali, dezembro, que já começaram os anúncios. Isso, o Wuhan já estava conectado com a mídia mundial, até por esses Jogos Olímpicos. Eu saí de férias, eu no dia 15 saí de Wuhan, fui fazer um tour de férias de Natal com a minha companheira, a gente fez aquele tour de Natal ali em Israel, Palestina, Jordânia, e na volta, passando pela Bielorrússia, ela achou que, pelas informações que estavam correndo na mídia, que a gente acompanhava desde o dia 30 já, a coisa não estava boa em Wuhan. Que desde o dia 30 já falavam que, olha, é para as pessoas se manterem o isolamento social, usar máscara, mas ainda não era levado muito a sério. Então, assim, mais ou menos no dia 15, eu resolvo voltar para a China, porque tem aquela reunião de Ano Novo, que é uma reunião muito importante, e me informando, conversando, vi que realmente a coisa não estava muito tranquila. 15 de janeiro, 15 de janeiro, desculpa. 15 de janeiro. Dia 2, já tinham saído o mapeamento genético da doença. Dia 7, já tinham botado a OMS tem um espaço onde eles arquivam para acesso público o mapeamento genético de qualquer vírus no mundo, né? Então, assim, ali naquela primeira semana de janeiro, o mundo já sabia da doença, já tinha acesso ao mapeamento genético, a coisa já era clara que estava se desenvolvendo. E existia muita propaganda naquele tempo de que em Wuhan se comia uma sopa de morcego, né? Isso é uma coisa que nunca pararam para desmentir. Wuhan nem tem morcego. Não existe morcego na cidade de Wuhan. E essa sopa de morcego... Até brinquei hoje aqui no escritório, quem vai me levar para comer sopa de morcego? Todo mundo ficou assim, como assim? Que piada sem graça. Aqui não tem isso. E nunca pararam para desmentir. Aquele vídeo que foi jogado na internet era de uma jornalista chinesa que foi para uma ilha no Pacífico. Uma região ali, a região da Indonésia, a própria Malásia, tem muitos tipos de morcego que acaba se comendo. Então, aquela sopa que ele viralizou, aquele vídeo, e todo mundo começou a encarar que o Covid começa daquilo, e não tem nada a ver. E fato que, pelo próprio mapeamento que um grupo japonês fez naquele período, a doença não teria começado aqui também. Então, pressupõe-se que por ter tido uma reunião coletiva de internacionais, a doença tenha encontrado aqui uma certa familiaridade, uma facilidade de dispersão. Então, tenha sido o primeiro lugar a ser detectada pela experiência do SARS. Agora... Também, né, Renata, a história do peixe, né, que também era comercializado nas feiras, né, que são muito comuns, né. Foi Exato. Outro também, não sei se isso também é outro
conta, outra fake news, sei lá, né, do processo. Perfeitamente. Essas fake news, elas são jogadas e ninguém tem a responsabilidade depois de desfazê-las, né? E o próprio mercado aqui de Wuhan, ele acabou sendo fechado porque houve uma campanha mundial contra o mercado e o mercado, na verdade, serviu de encontro social para as pessoas transmitirem, mas não estava nos animais ali. Aliás, essa lenda de que vendia uma diversidade de animais silvestres. Olha, se você for naquela rua ainda hoje, na esquina tem uma escola infantil e 100 metros para trás tem pelo menos 10 blocos de prédios com 50, 60 apartamentos, andares. Então, assim, é muita gente morando ali e ali não teve esse histórico todo de doença. Fica 2, 3 quadras da estação de trem central de Hankou, então fica de um lado de um hospital. Então, assim, essa história foi jogada de um jeito tão irresponsável que criou um mito, criou uma onda de informação que o mundo abraçou e não parou para se desfazer. Então, a gente vive ainda esse efeito, né, da fake news. E quando começa a cidade a tomar uma postura diferente, eu lembro que eu chego no aeroporto de Beijing no dia 15, e por coincidência um amigo médico, Fred, eu tenho até que te agradecer até hoje por isso, ele me liga, eu desço do avião por uma coincidência, ele me liga no WhatsApp, uma coisa rara a gente conversar assim, ele, cara, acabei de sair de um curso da OMS, e me falaram que em Wuhan está tendo uma crise de um vírus, que é provavelmente semelhante à de 2003, é de grande transmissão, infecção, então você tem que chegar lá de luva e máscara. Eu falei, nossa, que bom que você está ligando, estou pegando um trem daqui a pouquinho, cheguei em Wuhan, só eu de luva e máscara. Raro, peguei o metrô ainda, assim, no meu vagão tinha 2, 3 pessoas, assim, raro quem estava se cuidando. Isso foi até o dia 20, quando na dia 20, eu vi... Isso é 15 de janeiro, que você chegou com pouca gente de máscara. Exato, 15 de janeiro. Quando dá dia 18, ainda vem para o escritório, a gente faz o jantar no dia 16 à noite, avisei todo mundo da empresa, todo mundo achando, não, você está exagerando, calma, não é bem por aí, vou visitar um grupo de amigos de máscara, todo mundo ri da minha cara, eu conto a história, falo para preparar para sair, porque já existia muita mídia falando que talvez a cidade fosse fechada, que existia um risco da doença, foi o que eu falei, desde o dia 30 já existia muita informação, entendeu? Eu estou vindo de fora, lembro que eu estava viajando, então eu já sabia me cuidar. Quando dá no dia 20, sai o aviso de que a doença é transmissível entre pessoas, não só porque até então existia um boato de que era de animal para pessoa, por causa da questão da SARS. Então, quando isso é desmistificado e fala, não, na verdade é entre pessoas, todo mundo começa... Nossa, eu tenho uma foto do dia antes e do dia depois aqui da Randier, que é uma rua, pedestres assim, né? A rua tá vazia e quem tá na rua tá de máscara, sabe? No escritório, a gente 40 pessoas aqui trabalhando, todo mundo foi embora, todo mundo fez greve, falou, não, a gente não vai voltar hoje, todo mundo voltou para o seu vilarejo, ninguém mais quis vir trabalhar. Total. Home office. E até desligar o celular para não pegar vírus no celular. Aí o que a gente fez? Naquele momento, a gente conversou entre os sócios, a gente começou a tomar a decisão de sair um dia depois do Ano Novo Chinês, que era no dia 24. Eu fui checar as passagens, vi que tinha uma passagem dia 23 para o Camboja, para Sihanoukville. Comprei um dia antes, 600 km, eu falei, vou embora. Era um voo no meio da madrugada, um horário que o aeroporto estava vazio ainda, não tinha nenhum outro voo. Foi o último voo que saiu de Wuhan. Quando eu chego a pegar o voo, chega a sair a hora de fechamento da cidade, sai 2h30 da madrugada, cancela o nosso voo, a gente começa a discutir ali, eles ligam, como fechava às 10 horas da manhã, liberaram o nosso voo, foi o último voo que saiu, e aí começa a minha história, né? Acompanhando de fora e vendo tudo que estava acontecendo aqui. Eu acho que é melhor até passar um pouco para a gente poder trocar, né? Eu acho que isso é um detalhe importante que tu traz, né? Esse medo, né? Quer dizer, na verdade, no momento que se detecta que tem um problema, quer dizer, que está instalado, como é que foi a reação? E outro detalhe que eu queria trazer aqui também, que tu coloca, a questão das pessoas já estarem usando máscara, já começaram, que aqui a gente teve um processo que levou, olha, meses, e hoje ainda continua, as pessoas resistindo a usar a máscara, que eu acho que é uma das coisas, por exemplo, que nesse processo de medidas, né, de protocolos, eu acho que as próprias autoridades, né, quer dizer, federal, né, que a gente sabe que foi difícil, mesmo os estaduais demoraram para dizer a máscara é obrigatória, vamos usar. Essa questão na China traz para a gente um pouco isso, porque para quem já foi para a China, é isso, né? A Jana morou lá, eu tive uma muito rápida incursão, e a gente, né, chama a atenção da gente, realmente. As pessoas usam máscara na rua, né? Muitas pessoas usam, né? Já existe esse costume. Desculpa. Não, mas é isso, eu queria que tu trouxesse, porque a gente, e continua hoje, as pessoas na rua andam com a máscara aqui no pescoço,
com a máscara meia boca. Tipo, as pessoas evidentemente não entenderam depois de um ano, porque a gente tem um ano do surgimento, de alguma maneira, né? Ou 10 meses de uma pandemia aqui instalada, que a máscara é digamos, um item fundamental no combate à pandemia. Eu acho que tem 2 elementos interessantes para mostrar essa questão. 3. Eu vou levantar 3. Eu acho que o primeiro é a cultura. Aqui as pessoas, quando ficam resfriadas, elas acostumam a usar máscara. E eu lembro que no dia 18, quando eu entro no elevador aqui no escritório, tem vários escritórios aqui, as pessoas me veem de máscara, elas estão assustadas, algumas até descem do elevador. Então as pessoas ainda não estavam intelectualmente preparadas. E quando vem o dia 20, muda muito essa postura. E eu acho que aí entra esses 2 outros elementos, que eu acho que o governo chinês ele trabalhou com 2 posturas frente à crise. A primeira postura foi uma política dual que era de comunicar e coordenar. Então, tudo que ia se fazer, coordenava primeiro e depois comunicava, e garantia uma mídia centralizada, uma fonte de informação segura que era do governo. E ela veio de forma assim, bem manifesta e bem clara no formato de 12 cartas. Então, do dia do fechamento até mais ou menos assim, meado de fevereiro, saíram 12 cartas oficiais que anunciavam as medidas do governo. Então, eu volto até ali no começo, no finalzinho de janeiro, no finalzinho de dezembro, quando eles já anunciam que tem a doença, então já começa a ter uma certa irrelevância por parte da população frente à crise. No finalzinho de dezembro, já tinha anúncio, mas não estava tendo muita força. Mas já existia a mídia chinesa oficial batendo. Então, quando vem justamente nesse dia que descobre que a doença é transmissível, então já começa um anúncio oficial. Aí no dia 23, no 22 para 23, quando vem o fechamento da cidade, começa essas 12 cartas, que são cartas que fazem esse papel de estar comunicando e coordenando todas as atividades de proteção, e aí que ela se desenvolve assim em 4 perspectivas praticamente, né? Que é a detecção, então as pessoas têm que entender os sintomas, como perceber que você está com risco, então a medição de temperatura passou a ser pública em toda parte, tinha uma pessoa com uma pistolinha na porta de um prédio, ou na entrada do aeroporto, quando eu cheguei naquela madrugada, já tinha as pessoas medindo tanto na entrada do aeroporto, depois que você fazia o check-in, quer dizer, antes de fazer o check-in, quando você passava, que era uma área internacional, de trânsito, né, de imigração, então ali também já fazia uma medição, e antes de entrar no avião. Então você passava por 3 medições para entrar no voo. Então era detecção, a notificação, a quarentena e o tratamento, né? A quarentena porque se você estava ali, se na detecção notificasse que você tinha, você ia já para uma quarentena e passava por um processo de tratamento. Se não, aí você fazia o seu processo de se retirar ou de ficar também resguardado, que aconteceu com grande parte da cidade, porque até começar a separar quem estava, quem não estava e como cuidar. Então, acho que esses 3 formatos são importantes. Então, é a coordenação e comunicação, essas 12 cartas e essas 4 posturas frente à crise que foram cruciais, elas ajudaram muito. E aí eu acho que entra, até para enriquecer esses 4 pontos, um 5º ponto que foi a organização de bairro, que é uma estrutura já da década de 50. Em 1950, fundaram as comunas de bairro, né? Isso mantém até hoje aqui na China. Então, todo bairro se organiza, tem uma comunidade organizada. E ela tem esse papel de cuidar da saúde, do bem-estar de todos. E teve um papel importante, não só de localizar quem estava doente, mas cuidar de quem estava bem também. Porque teve muita gente idosa que não teve quem cuidasse. Algumas pessoas ficaram isoladas, porque os bairros foram divididos, fecharam alguns túneis, e os táxis foram por alguns dias cortados, depois foram religados, acessibilizados. Então, assim, teve uma coordenação, uma comunicação muito boa, até para dar o feedback. Teve um momento, entre a 6ª e a 7ª carta, que cortaram os táxis, e isso começou a dificultar as pessoas acessarem os hospitais. Então, teve uma comunicação do povo frente a isso para as comunidades de bairro. As comunidades do bairro levaram isso para o governo e, de forma muito rápida, alteraram e soltaram uma carta. Olha, vamos fazer a alteração, está aqui os telefones para contato, e na próxima carta a gente vai soltar como vai funcionar isso. Então, houve uma coordenação muito precisa para as pessoas terem calma. Você vai ter uma carta também que avisou, né? Eu acho que foi na 2ª ou na 3ª que eles avisaram, olha, não se preocupe em comprar e salvar comida. Nós vamos cuidar disso, já deslocamos recursos para a cidade de Wuhan, isso vai ser distribuído e garantido para todos. Se preocupe em se guardar e se proteger do vírus nesse momento. Sabe? Era lockdown total? Bom, fechou, né? Era lockdown, né? E não tinha tanta comida que a gente aqui vê, né? Os serviços essenciais, mesmo no período mais duro, assim, eles ficam abertos, né? Mas exato. Aí pessoas circulando, né? Aí não, as pessoas nem podiam ir para lugar nenhum comprar nada. É isso.
Eu acho que, assim, isso é um ponto interessante que se levanta. Uma das coisas que favoreceu muito o lockdown em Wuhan foi o próprio desenvolvimento tecnológico, porque já existe uma tradição aqui de compra da comida delivery pelo telefone, né? Já tem no Brasil também, né? Então, isso, no começo, facilitou a distribuição de alimento. Mas quando chegou um momento que teve que endurecer, que foi aquela medida draconiana que eles chamam, né? Ali também houve uma participação do governo e das comunidades de bairro de favorecer a distribuição de alimentos. Então, isso, num período ali de 2, 3 semanas, ajudou muito também a enrijecer o processo de lockdown. E a gente está falando de uma cidade de 11 milhões de habitantes, né? Eu acho que isso também é interessante. E no dia, porque dia 20 de janeiro foi falado que havia transmissão entre humanos, e no dia 23 é que foi decretado o lockdown. E aí foi Wuhan, mas já naquele mesmo dia, cidades vizinhas começaram. E, de repente, a gente tinha uma população ali de 20 e poucos milhões, 30 milhões, gradativamente, em pouco menos de uma semana, sofrendo esse processo, né? E aí, realmente, era tudo fechado. Como alimentar esse pessoal? O Joaquim Nogueira está te mandando um bom dia, assim como o José Cláudio Junqueira Ribeiro. E o Andrade aqui tem uma pergunta. Em Wuhan, todas as pessoas infectadas eram internadas ou apenas aquelas que estavam em estado grave? Conta um pouquinho para a gente sobre isso, Renato. Olha, a informação que eu tenho é que todas as pessoas que eram encontradas com infecção, elas já eram internadas. Não era deixada em casa. Tanto que a comunidade de bairro tinha esse papel de informar quem estava e quem precisava ser deslocado. E você levantou uma coisa interessante também, que foi essa questão das cidades vizinhas começarem a fazer o lockdown também. Por que fizeram isso? Como era o Ano Novo Chinês, e é o centro da China, daqui saíram mais de 5 milhões de pessoas de férias, voltando para casa, voltando para os seus vilarejos. Grande parte dentro da própria província, outras para outras partes do país. Então o governo teve que esparramar essa política, e muitas cidades no país todo optaram por fazer o lockdown. Até a cidade de Shanghai, de Shenzhen, de Guangzhou, todas optaram em fazer o lockdown nos primeiros 15 dias. Para quê? Para garantir que o governo tivesse condições de controlar o processo de pandemia. Então, aí vem também outro... Então, foi um processo muito disruptivo. Muita tecnologia acabou se favorecendo e construindo uma transição. Eu acho que o Estado chinês também tem um papel de... Eles têm uma estrutura de organização onde o Estado está acima da economia, então a economia acaba servindo de instrumento do Estado para transformar o processo. E aí teve aquela conversão industrial, porque no começo o próprio EPI em Wuhan faltou muito, então conseguiram converter uma série de indústrias e ligar algumas indústrias para poder suprir a necessidade de álcool gel, de máscara, de óculos e outros equipamentos. Eu acho que para não me estender muito, mas eu acho que foi mais isso. A própria construção dos 2 hospitais, né? Então também foi uma primeira vez que a China fez 2 hospitais em 10 dias, para 1.000 pessoas. Então isso foram transformações tecnológicas que aconteceram devido à capacidade de organização do Estado. O Estado tem um papel central de coordenar e organizar as coisas de uma forma... Tá aí a resposta, né? E Renata, tu falou em 2 coisas que queria que rapidamente tu comentasse. A questão econômica, né? Como é que, assim, o impacto que teve, assim, né, mesmo o exemplo, pegando Wuhan, né, como exemplo. Eu estava até vendo, Wuhan tem 11 milhões, né, um pouco mais de habitantes. São Paulo tem 12 milhões, alguma coisa, quer dizer... É quase uma São Paulo, né? Então, dá para dar uma dimensão do que Wuhan é em termos de metrópole mesmo, né? Mas eu queria saber de economia, porque quando se fecha, se prioriza, né? Que nem tu falou, que as pessoas têm um alimento, quer dizer, a sobrevivência com o primeiro, porque aqui a gente teve até hoje, essa questão do saúde, né? Vida, né? Versus economia, ou as 2 coisas andam juntos. Mas aí era possível tocar as 2 coisas juntos, e segundo, como está a economia, né, um ano depois, em Wuhan, né? Como é que... Ou a região, né? Como é que está? Sim, olha, de imediato, ali no... vamos começar do começo, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu acho que a economia, no momento da tomada da decisão, existe uma diferença que eu acho que é muito rica. Eu acho que o Covid, ele cria uma situação global hoje de comparar sistemas. Você pega todos os países do mundo, pós-Covid, todo mundo, sua economia zera. A China também. A China teve uma queda muito grande da sua economia porque ela teve que fazer uma opção. Economia ou vida. Que é um dilema... Desculpa, eu acho uma falácia. Eu não acho real. E a China prova isso. Porque a China fala assim, não, primeiro eu tenho que proteger a minha força de produção.
Eu construí os meios de produção através do meu povo, então eu preciso primeiro proteger a vida. Então eles optam, vamos proteger o pessoal. Então primeiro... Esse modelo econômico chinês, ele foi decisivo para as medidas. Sim, é uma opção ética, né? É uma opção, pelo menos eu vejo dessa forma, uma opção ética, uma opção assim, o que vale mais aqui agora, a economia ou a vida? A vida, porque se eu consigo proteger a vida, a economia eu reconstruo. Enquanto o mundo ocidental ficou debatendo esse valor e acabou optando pela economia e acabou que os dois colapsou, né? Tanto a vida quanto a economia no mundo ocidental colapsou. E na China, no começo era acusada de violar direitos humanos e na verdade o que ela estava fazendo era priorizar a vida, o valor humano. E deu a resposta que deu. No começo, realmente teve uma queda, o PIB chinês ficou no negativo pela primeira vez em décadas, mas logo depois, todo o processo de conversão industrial, de disrupção tecnológica, tanto de apps quanto do próprio equipamento de EPI, isso tudo gerou uma movimentação econômica que transformou a economia chinesa num processo de uma economia voltada à proteção da vida. E foi o que aconteceu. Não por menos, acabou sendo a fonte de matéria-prima, de insumos médicos para o mundo. O mundo começou a comprar insumo médico chinês, tanto que os Estados Unidos pirateou isso, a França também em alguns momentos requisitou isso. Então, vários países que tinham a força imperial, a força de uma economia um pouco mais agressiva, ela acabou tomando vantagem desse processo e tomou o que pôde, e os países que puderam compraram. A China, como conseguiu converter as suas indústrias, coisa que o mundo ocidental, sua economia, não conseguiu fazer essa conversão, pagou o preço com vida, com economia, e segue pagando. E eu acho que é isso que a gente está vivendo nesse momento agora. A economia chinesa ali, começo de abril, quando abre o Han, dia 8 de abril, eu lembro que eu conversava muito com o pessoal aqui da empresa, e o pessoal me falava, olha, a coisa está muito feia aqui, ainda a gente está patinando. Alguns colegas que trabalham em alguns outros setores também, eles falavam da dificuldade que estava dar esse restart na economia, porque até então estava tudo voltado para a questão da área da saúde. Então, se você trabalhasse em outro setor, você tinha algum suporte aqui, um suporte ali, mas não tinha como regnar a economia. Hoje, a coisa já está retomada, já está reconstruída. Na época, tinha muito ticket de desconto. O governo começou a soltar, estimular os restaurantes também a fazerem isso, começou a subsidiar, principalmente restaurante, a distribuir esses tickets de desconto para estimular as pessoas a consumirem, principalmente em restaurante, que faz parte muito da dinâmica social chinesa, se encontrar em restaurante, compartilhar comida, né? Compartilhar abundância. Eu acho que até a cidade de Wuhan tem uma tradição, aqui tem uma torre chamada Huanghelou, que é a Torre da Garça Amarela, que é uma lenda taoísta, um dos 8 imortais taoístas, ele veio para Wuhan, isso há muitos milênios atrás, e ele frequentava um restaurante quieto, todo mundo pensava que era um mendigo, ele frequentava e o dono do restaurante sempre servia a ele. E aí, um dia ele se revelou para o cara e falou, olha, você sempre cuidou para mim, nunca pediu, perguntou o que era. Então, me faz um pedido que eu te ajudo, me ajuda a prosperar. Aí ele desenhou uma garça amarela na parede, essa garça, toda vez que ele tocava uma música, ela dançava para o público, e esse cara ficou rico dessa forma. Então, até hoje tem essa torre na cidade, que é um símbolo do taoísmo, da flexibilidade e da compaixão. Então, eu acho que o Han carrega isso em si, nessa reação como cidade heróica e na forma como a economia se regnou, né? Se transformou e converteu a si mesmo. Porque hoje, Renato, eu estou atravessando aqui, Jana, já vou, porque eu estou curiosa para várias coisas. Como é que está a vida hoje em Wuhan? Quer dizer, claro, a vida pós-pandemia é um assunto que está no dia a dia, ou as pessoas continuam usando muito máscara. Como é esse dia a dia? Olha, a máscara está fazendo parte da vida daqui para frente. Eu acho que nos próximos 5 anos, 3 anos, vou chutar por baixo aí, vai, para não deixar ninguém preocupado, mas eu acho que nos próximos 3 anos a máscara vai fazer parte da nossa vida. Aqui em Wuhan está normal. Sem máscara, é isso. As pessoas estão sempre de máscara. Aí, todo mundo segue de máscara. Às vezes aqui no escritório, um ou outro que segue de máscara no escritório, mas dentro do escritório o pessoal acaba não usando. Mas na rua, quando você passeia, quando você vai num shopping, todo mundo de máscara. Do mesmo jeito que você anda de calça, você tem que andar de máscara. É uma coisa meio que ética hoje. Você está sem máscara, todo mundo meio... O que é isso? Põe a máscara aí, por favor. Então, virou uma questão ética estar de máscara o tempo todo, sabe? Porque a política... Aí eu acho que entra até um pouco nesse retorno. Esse retorno para a China ainda segue... Ela fez 3 aberturas até o momento, né? Ela fez ali no começo de abril, fechou. Fez ali no meado de julho para agosto, fechou. E agora, setembro, outubro, voltou a fechar. Então, ela abriu, fechou dessas 3 vezes. Como uma forma de teste, sentir. E qual que era a perspectiva? Sempre fazer essas aberturas
para receber, controlar o fluxo de entrada e saída, e todo mundo que entra tem que fazer quarentena. Se você vem para a China hoje, você consegue entrar, são 15 dias, 14 dias num hotel por sua conta, você faz a quarentena, tudo bem cuidado. Eu, para entrar na China, eu fiz um exame antes, fora do país, para conseguir o visto. Anuncio 3 dias antes do embarque para a embaixada. A embaixada me manda um e-mail, com esse e-mail eu imprimo, eu tenho autorização de embarque. E aí, quando você chega na China, você passa... Primeiro, você desce do avião, você já escaneia o seu WeChat, você cria um QR Code, que foi uma outra disrupção muito importante que vem do crédito social, né? Uma tecnologia que estava ajudando a organizar a distribuição de crédito, está servindo hoje para coordenar a sociedade no combate ao Covid e na localização de quem está com vírus. Então, você já fazia o scan ali e dali começava um rastreamento. Então, só na entrada do país eu fiz 3 exames. Aí no hotel eu fiz um no terceiro dia e um no penúltimo dia. Então, eu faço 5 exames, tá aqui a câmera, 5 exames quando eu entro na China. Isso já em quarentena. E se alguém que estava no voo estava com o vírus, isso põe todo mundo, estende a quarentena de todos. É o tal do rastreamento, né? Que é uma coisa que também aqui hoje ainda é extremamente capenga, né? Mas não é todo mundo que está conseguindo entrar, né, Renato? Na verdade, tem... Não, ainda existem grupos, né? Eles dividiram em 3 grupos, que são a questão humanitária. Então, você pode ser por uma questão... Existem pessoas que não têm um país para voltar, o país está em guerra, então a China acolhe essas pessoas, que têm um certo vínculo com a China, então ela estava numa viagem, não pode voltar para casa, tem que voltar para a China, que é o único lugar de destino. Essas pessoas conseguem retornar. Então, o visto humanitário, que eles chamam. O segundo caso é união familiar, então, que também é uma questão humanitária, né? Pai, filho, esposa, está ainda fora do país, o cônjuge está por aqui, traz de volta. E o terceiro caso, que são as pessoas que têm um vínculo profissional com o país, e aí tem algumas questões profissionais, não são todas as posições profissionais que podem retornar, mas algumas, aí passa por uma análise, aí tem todo um crivo, tanto do governo municipal, como provincial e o governo central, autorizando a pessoa retorna. É bem rigoroso, né? A questão... e um tema, assim, que eu não sei se desse ambiente, né, o dia a dia hoje... a questão da vacina, que é uma coisa que a gente estava comentando antes da live, né? Eu só queria trazer um dado aqui, Jana, só para a gente situar. Eu estava buscando aqui no site da Johns Hopkins, né? Que tem aquele mapa com os dados, né? Que talvez seja mais completo. Eu estava tentando buscar a China, que o número de casos na China para ver, né? Foi difícil achar, porque vai rolando. Ela tem 94, quase 95 mil casos. Eu não cheguei a achar as mortes aqui. Mas, assim, lembrando que, né, Estados Unidos, 16 milhões e 700 mil casos. Índia, segundo, quase 10 milhões, está quase fechando. Brasil, terceiro, com quase 7 milhões de casos. E mortes, acho que quase 300 mil, né? Espero não ter errado muito. 250, 300, depois dá para a gente dar uma olhadinha. Mas a questão da vacina, porque é um tema que aqui está muito... quer dizer, só se fala, claro, e ainda mais com as dificuldades, com os dilemas, com as questões políticas se misturando com saúde, libera, não libera, qual libera, aí tem a vacina, uma delas, né, que é a vacina que é de um laboratório chinês, né, o Sinotec, né? Sinovac é uma delas. A Coronavac, que é do Sinovac. Junto com o Butantan como, né, o parceiro tecnológico aqui. Bom, como está aí? Tem vacina? Vocês estão sendo vacinados? Não se fala nisso. Dá espera um pouco para a gente, porque depois a gente pode falar mais de vacina, né, rapidamente. Né? Também não é fácil. Mas como é que é isso? Isso cai de novo naquela questão de estratégia. A China não está jogando dado, ela não está jogando com a sorte, ela está contando com um pensamento racional, com ciência, para poder tratar dessa questão. A vacina... Aí, nessa entrada que eu fiz, eu comecei a acompanhar e ligar e conversar com pesquisadores. Estou em Wuhan há muito tempo, aqui tem muito centro de pesquisa com relação a isso. E conversando com o pessoal, uma coisa que me passaram é assim, olha, não vai vacinar todo mundo agora. A vacina não é a solução para o problema. Uma vacina, em média, para ser desenvolvida, ela leva 10 anos. A vacina mais rápida que foi desenvolvida até hoje, ela levou 2 anos. Essa vacina que está sendo produzida nesse momento, ela está com 8 meses de produção. Isso é uma quebra, um recorde sem igual. A gente tem capacidade tecnológica para produzir uma vacina hoje em dia? Tem. Dá para sair, eu acho que em poucos meses já tem muita vacina rolando.
A da Pfizer mesmo, que precisa estar ela precisa ser guardada a menos 70 graus Celsius. Então, assim, olha a questão técnica para sabe, transportar isso e guardar isso. Então, assim, ainda está surreal. Então, como é que a China está lidando com a questão da vacina? A tática aqui ainda é máscara, distanciamento social e cuidado, informação. Então, por exemplo, na minha segunda semana que eu saí da quarentena, eu fui para Xangai. Em Xangai, teve um caso de Covid no aeroporto, na região de Pudong. Toda a região foi isolada. Durante 24 horas, começaram a examinar todo mundo. Eu estava do lado oposto da cidade, não tive problema. Peguei um trem e voltei para Wuhan. Quando eu cheguei em Wuhan, me pararam na entrada da cidade. Eu desci do trem, a hora que eu saí da estação, tinha um grupo todo uniformizado. Quem estava no trem vindo de Xangai, encosta aqui. Todo mundo encostou e foi checando temperatura, foi pegando o telefone. Aí você pode ir para casa. Tá com a temperatura tranquila. Lembra aquela questão daqueles 4 pontos, né, da detecção, da notificação. Então, detectou, não está com vírus, vai para casa, mas está registrado. A gente sabe onde essa pessoa está. Por quê? É todo o ciclo. Onde essa pessoa passa... Aí, essa semana agora passada também, teve um caso depois em Tianjin, e agora, semana passada, tinha até um grupo religioso aqui na cidade de Wuhan que ia receber um líder religioso que vinha de Chengdu e não pôde vir na última hora, porque se ele viesse, ele ia ter que fazer quarentena. Então, não ia ter função. Porque teve um caso lá de 12 pessoas que descobriram com Covid, isolaram também, e quem está lá não pode viajar para cá. Entra naquele QR. Chengdu é pertinho de... Não é tão pertinho, né? Mas Chengdu é outra capital provincial muito importante, que é um foco do novo surto, né? Exatamente. Se pode dizer assim. Exato. Dentro da China. Mas é isso, é surto com dezenas, né, de pessoas. 12. É até brincadeira um negócio desse. Então, assim, a opção da China tem sido no combate com a informação, com o isolamento, com o teste. O teste tem sido a grande... Lembra quando teve aquela crise também em Qingdao, em Urumqi, não, foi Kashigar, que foi lá no extremo oeste, em Xinjiang. Todas essas regiões, o que eles fizeram? Teste em massa. Fecha a cidade e testa todo mundo. Testou todo mundo, você sabe quem tem risco, isola, trata, acabou. O problema está resolvido. Entendeu? Aí o que eles falaram? Tem 4 grupos que estão tomando a vacina aqui na China. Só 4 grupos. É bem aquilo que você tinha falado também, né? Como não tem muita gente com vírus aqui, até o teste da vacina na fase 3 não tem muita eficiência. Então, quem são os 4 grupos que estão tomando vacina na China? Primeiro, os militares. Então, os militares estão servindo assim de teste. Segundo, os embaixadores ou o pessoal do corpo diplomático. Esses também estão servindo de teste. O terceiro é o pessoal que trabalha no aeroporto. E o quarto, o pessoal que trabalha em empresas aéreas, que está sempre tendo que sair e voltar para o país. Galera que está na saúde, por exemplo, não. Pessoal que é médicos, etc., não, porque aqui é o inverso, né? Não. Pessoas mais velhas, não. Tá, e que vacina que é? Porque a vacina que já foi testada, foi reconhecida, é uma vacina. Explica isso pra gente, porque a outra... Se eu não me engano, é desde setembro que eles já têm algumas vacinas que já passaram por algumas fases de teste. E aí, essa terceira fase de teste, eles já estão usando nessa certa prática, né? Eu não consigo entrar em detalhe, porque, como eu te falei, eu não sou especialista na área de biologia, nessa parte de vacina eu não vou me aventurar até para evitar qualquer confusão. Mas a informação que tem é essa, que é uma vacina que já está testada e que eles estão tentando, assim, dentro do limite, que existe uma margem também de garantia. Eu acho que até o último Roda Viva dessa segunda-feira, eles expressam isso de uma forma muito mais eficiente de qualquer tentativa que eu possa fazer aqui de explicar isso. Até recomendo a quem puder assistir. Porque eles são 3 especialistas que falam, explicam e deixam bem claro como a vacina em si, para dar o efeito rebanho, você tem que pegar de 60% da população. Até a gente conversou sobre isso, né? E claro, não é o Renato, a Jana já está aí com a pauta já anotada, ela vai reunir aqui, né, no radar, né, a ideia dela, né, com pessoas. Mas é isso, né, essa questão que a gente ouviu aqui rapidinho, Renato, né, que foi uma entrevista que acho que foi Globo News, eu tinha comentado, que um especialista explicando isso, porque uma das vacinas que é testada no Brasil, que é justamente a chinesa, né, que inclusive é testada, só dando uma informação, aqui em Porto Alegre, né, o Hospital São Lucas, que é ligado a uma grande universidade, que é a PUC, está testando na população, quer dizer, mostrando aí, claro, a busca, né, e a seriedade do projeto. Mas que uma testagem maior, como tu falaste, realmente na China não seria efetiva agora, até para seguir, né, os passos dos testes da terceira fase, porque não há um número de casos tão
grande, mesmo que a gente tenha uma população com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, para dar essa efetividade e levaria muito mais tempo esse acompanhamento, como tu falaste. Acho que, no geral, é uma informação que vale trocar aqui, porque a fonte é uma fonte super credenciada, mas é um dado interessante para a gente entender, né, as coisas, né? E não exatamente. Falando bobagem. Uma das dificuldades que estavam falando sobre a questão da vacina, aqui na China, estava sendo até a produção de agulhas. Então, eles conseguem produzir o número de vacinas suficiente para a população, mas eles não conseguem o EPI para poder vacinar todos, não seria suficiente. Então, assim... Galo aqui, inclusive, né, Jana? Tá se falando isso. Não adianta ter a vacina se não tiver a seringa, né, para aplicar, que é outro problema que também a gente está tendo aqui. Então... E mesmo com a vacina, espera-se que as pessoas tenham que seguir usando a máscara, que não sabe se o efeito vai ser só... sabe, da infecção, ou se vai ser da transmissão, ainda não sabe quais vão ser as consequências. Então, é questão de tempo. E trazendo, né, nosso querido presidente ontem disse que não vai vacinar, não vai, né, ser, né, não vai, sei lá, não é ele que vacina, né, mas não vai receber a vacina, porque está se falando que, inclusive, quem teve a Covid precisa passar pela, né, imunização, que é importante, porque realmente se conhece muito pouco do vírus, tanto da questão da reinfecção, que é uma coisa também que se fala. Mas aí eu digo o seguinte: então, quem não quer, ok, mas a população brasileira quer. Espero que, né, fazendo aqui um depoimento pessoal aqui, né, acho que sim, é importante, né? Mas ainda acho que, assim, eu acho que a vacina vai ser um instrumento que vai vir somar no seu tempo, ela vai ajudar, mas são 4 pontos que a gente tem que tomar cuidado agora: é detecção precoce, notificação, quarentena e tratamento. É isso. É isso que a gente tem que cuidar. É a sociedade... Esses dias eu estava até assistindo um especial, aquele Amarelo, do Emicida. Ele trabalha uma música muito importante, que é aquela música... Uma música dele que fala assim: tudo que nós temos somos nós. É a gente tem que cuidar um do outro. Eu acho que é esse momento de se religar, de se reconectar e começar a se cuidar. Que é o único processo que vai tirar a gente disso, é essa unidade. Não tem, sabe, botão para desligar a doença, não tem fórmula mágica. Mesmo se você acompanhar esse Roda Viva mesmo, eles vão te mostrar lá que, mesmo começando a vacinar agora no próximo trimestre, parece que é para o final do próximo trimestre, ainda vai mais 2 anos até a coisa dar uma amenizada, sabe? Então, a gente tem que se cuidar. É tudo que sobra. E como a vacina da gripe, por exemplo, é uma coisa que já está no dia a dia, né? Todo ano se vacina. Por quê? Bom, porque é preciso, a cada ano, atualizar a cepa, né? Saber que tem mais vírus, né? E o detalhe que eu acho que vale a gente falar também, sobre os cuidados que tu falaste, né, Renato? As pessoas, quando elas usam essas proteções, elas também se protegem de outras doenças. Então, tanto que se sabe que esse inverno, aqui no Sul a gente tem um inverno, muito menos pessoas, principalmente até as mais velhas, crianças, os pais relatam isso, né? Não ficaram doentes. Quer dizer, isso certamente impactou o sistema de saúde, por um lado, né? E, por outro lado, provavelmente pessoas que poderiam até morrer por complicações e doenças respiratórias. Então, quer dizer, é o tipo do hábito que, se for incorporado, né? Que eu acho que, né, isso que está demorando, né? As pessoas continuam duvidando. Então, né, vamos lá. Eu não sei, Jana, tem um assunto que a gente chegou antes da entrada aqui falar, que o Renato vem estudando, né, nessa questão de políticas, né, de saúde públicas, né, efetivas, que têm dado resultado e que pode ser interessante a gente trazer para servir aí como, né, e aí entender um pouco melhor, né, esses processos e quanto, do ponto de vista até de ciência, né, de saúde pública, né. Não sei se... Legal, acho que o Renato falou ali um pouquinho, né, de como é que a China tem tentado conter o vírus, e de certa forma acho que os números atestam que ela consegue conter o vírus, né, que é muito rastreamento de quem está doente, e aí testagem em massa para saber se os contatos daquela pessoa estão doentes ou não. Eu acho que o exemplo que mais apareceu na mídia ocidental foi o de Pequim, em junho desse ano, no dia 11 de junho, 2 fiscais, tipo uma vigilância sanitária de um mercado de alimentos em Pequim, foram detectados com o coronavírus. E aí, com isso, o governo fez uma campanha massiva de testes, tanto naquela região do mercado, e tentou traçar todo mundo que ia ali. É um mercado que abastece 80% da comida fresca de Pequim. É muita gente, porque Pequim são mais ou menos 24 milhões de habitantes. Então, assim, essa testagem em massa
é uma dos grandes trunfos da China. O outro é o seguinte, e aí até falando um pouquinho com o Andrade, que antes fez uma pergunta, quem recebe o diagnóstico e tem sintomas é levado para um hospital, não tem nada de ficar em casa. Essas pessoas são tratadas em hospitais, estando em estado grave ou não. O Andrade também retomou uma crítica da mídia ocidental lá no início da crise do coronavírus, quando a China construiu 2 hospitais massivos em Wuhan, de que nem todos os leitos tinham respirador, mas não era necessariamente preciso o respirador para os casos menos graves. O que precisava era deixar aquelas pessoas isoladas. Então, essas questões são importantíssimas. Eu quero retomar uns comentários do Daniel Veras e também do próprio Andrade, que fez alguns comentários, mas antes eu vou passar uma pergunta do Igor Patrick, porque tem a ver com as vacinas que a gente estava falando agora, e o José Cláudio Junqueira perguntou como estava a situação em Wuhan hoje, de certa forma, acho que o Renato já deu conta disso. Falando sobre vacinas, o governo chinês avisa que são 1 milhão de pessoas já vacinadas na China, e aí nesses grupos que o Renato comentou. Há uma crítica da comunidade científica internacional de que essas vacinas, por não terem ainda passado por todos os testes e aprovações, talvez tenham sido dadas com um pouco de precipitação. E isso poderia provocar uma falsa sensação de imunidade naqueles que receberam a vacina. Esse é um dos principais pontos de crítica que eu acho que vale pontuar também. E como a China tem poucos casos, ela precisa testar no exterior. A Coronavac, por exemplo, que está sendo testada aqui no Brasil, está sendo testada também na Indonésia, por exemplo, onde os testes já acabaram, e 1.200.000 doses de vacinas já foram enviadas para a Indonésia, inclusive ministradas. E lá, o governo indonésio disse que 97% das pessoas que receberam a vacina desenvolveram anticorpos, não significa que é eficaz, elas desenvolveram anticorpos, não é que 97% tem atingido a eficácia. Os dados aqui do Brasil vão sair, deveriam ter saído ontem, mas vão sair no dia 23 de dezembro. Então, a gente tem que aguardar um pouquinho esse caso de Coronavac. Aí eu vou endereçar a pergunta do Igor Patrick antes de olhar para outras perguntas aí. O Igor pergunta assim, o Igor é da Observa China, que é uma plataforma maravilhosa para a gente pensar em China, e também pilota, junto a outros 2 colegas, um podcast fantástico, que é o Pagode Chinês, então vocês acessem, o Pagode Chinês sai toda quinta-feira. O Igor queria ouvir do Renato um comentário sobre a nota da Anvisa, que saiu na segunda-feira, se não me engano, dizendo que os critérios chineses para a liberação do uso emergencial da vacina são nebulosos e, por isso, não poderiam ser referências para o Brasil. O que você acha, Renato? Bem, eles são os técnicos da área de saúde, eu vou respeitar a opinião deles e eu acho que a gente tem que medir com o resultado, né? Quem estiver dando um resultado melhor, a gente tem que, eu acho que, observar e estudar. Como estudioso, é tudo que eu posso dizer. Eu não vejo referência hoje nos resultados brasileiros a algo que eu deva levar em consideração, a não ser observar e avisar, olha, eu não seguiria por esse caminho. E acho que tem um detalhe importante, né? É incrível como se tenta, né? Digamos assim, não se prova, né? Quer dizer, acho que tudo tem que ser verificado, né? Assim como foram técnicos da Anvisa para a China, para visitar, né, os laboratórios, eu acho que tem que ir para os laboratórios da Pfizer nos Estados Unidos, tem que ir para Oxford, né, AstraZeneca, tem que ir para Moderna. Eu acho que o Brasil, né, eu só acho que parece que isso se tornou a coisa mais relevante e a gente, nesse momento, não tem garantia de nada sobre quando vai conseguir começar a vacinar. É um ponto, né? Quer dizer, agora, nessa questão, né, Jana, quando se coloca, sempre tem-se bons questionamentos em relação, claro, àquilo que está no assunto agora, mas a gente não vê eles atacarem e dizerem que a conduta chinesa em relação às proteções, por que hoje o país está num nível tão baixo, né, que tem a ver com toda essa questão, né, política, tal, né, a questão central, um governo, né, que distribui as regras e não... Aqui a gente teve, lembrando, né, Jana, a gente teve lá no início, lá em março, aquela discussão toda, o STF teve que entrar e dizer, não, peraí, os estados e municípios podem decidir sua política. Quer dizer, a gente tem um sistema único de saúde que se fragmentou
E a gente sabe que isso vai ser provavelmente estudado por colegas, né, do Renato aí nessa área de política pública de saúde pública, porque é um dado fundamental. Quanto esse fato de ter havido essa fragmentação contribuiu para o que foi o combate à pandemia, os custos de não fazer, ou os custos de fazer, né, algumas opções. Eu acho que são coisas que precisam, né, não sei se isso vai servir para aprender, para algum aprendizado, mas deveria. Mas é isso, né? A gente tem hoje sempre bons questionamentos para aquilo que a gente não conhece, beleza, mas são questionamentos sempre que tem um viés de desqualificar, né? Mas a gente está lidando com uma nação que até agora se mostrou realmente uma das mais eficientes em lidar, porque não tem segunda onda aí, né? Não dá para falar, por exemplo, que é segunda onda ou um recrudescimento de casos como a gente está vendo na Europa. Bom, Estados Unidos nem se fala, que continua, talvez, né? Não, nem encerrou. A gente aqui, né? Detalhe que também que eu acho que tem que olhar também, né? Porque eu acho que um outro ponto também que é interessante observar, assim, eu acho que um órgão tomar tempo para criticar um processo de um país que não lhe convém, a gente tem que conhecer as coisas por dentro. O Brasil está num momento que tem que analisar por dentro a si mesmo e organizar e garantir o seu povo. Então, acho que não tem que se preocupar muito com a China. Aqui vai bem, obrigado. Então, acho que o governo brasileiro tem que focar no nosso povo. E vai ser o melhor jeito do país acertar. É pegar os bons exemplos, observar aquilo que consegue entender, o que precisar entender um pouco mais para construir uma opinião, para formar uma política mais eficiente. Aí sim, dialogar, mandar uma carta, abrir um pedido para a embaixada. Eu acho que acho que a China vai ser muito feliz até em poder compartilhar aquilo que ela está construindo aqui. Então, acho que a crítica é desfundada e desqualificada. Não tem necessidade, entendeu? Nem tem capacidade, eu acho, técnica para isso. O Igor está fazendo uns comentários aqui que ele acredita que a viagem para a China tem a ver com a lei Covid, que prevê a liberação automática no Brasil, caso a China, Estados Unidos, Japão ou o Reino Unido façam a liberação de suas vacinas. E que aí, salvo engano, ele até faz essa ressalva, a Anvisa já tinha protocolos de cooperação com o FDA, que é a Anvisa norte-americana, e com as autoridades sanitárias do Reino Unido, mas não tem esse mesmo tipo de acordo com China e Japão, então por isso precisava ir visitar, enfim. É interessante a gente perceber que nessa visita que eles fizeram... Que até vão trazer, que o próprio ministro da Saúde, talvez, também tenha, mas aí tem, assim, o governo, a Anvisa não tem acordo, mas, por exemplo, no caso da Coronavac, Butantan fez um acordo, que é uma das grandes instituições, né, que produz vacina no Brasil, inclusive vacinas de distribuição para, né, vacinação, várias vacinas aí que são de política pública, junto com o governo federal, e o ministro da Saúde alegou, quando foi cobrado, por que não fazer fazer um acordo de compra, né, alegou que o laboratório chinês preferiu tem um acordo com o Butantan e não foi com o governo federal. Ele colocou isso como isso seria uma barreira, mas ele não chegou a dizer, não pode, porque, sabe? Então, só um elemento a mais para também entender um pouco esses processos, com certeza isso que tu falou, que, né, o Igor trouxe, realmente tem relevância, mas ele trouxe isso, quer dizer, mas a gente tem um acordo, de certa forma, não estou defendendo nada aqui, né, mas um acordo com uma instituição que até ontem era extremamente confiável, ou é extremamente confiável, continua, nem o governo diz que não é, mas ela fez com base, obviamente, numa tradição, né, de já produzir, pesquisar vacinas, que é o Instituto Butantan, então, que tem um acordo, né, de transferência e afinal, acordo para fazer esse compartilhamento, mas só para fechar. Sim, eu acho que até... Legal, precisamos pensar que o Brasil vai conseguir ter uma melhor saída, né? Exato. Eu acho que a China... Eu vou fazer um comentário do Daniel Veras, Renato, que aí, só para a gente voltar para a China, sim, pensar um pouco no início da gestão da crise, que eu acho que a China... ou pelo menos as autoridades regionais de Wuhan acabaram ali se enrolando um pouco nos seus prazos e nos seus processos também. E isso é uma crítica que o mundo inteiro faz em relação à China. E o Daniel está comentando aqui.
que uma das fake news que surgiu e que nunca foi desmentida é que o governo chinês foi omisso e repressivo lá no início. E aí ele lembra, né, as lideranças de Wuhan, que reprimiram o médico que alertou sobre a doença, e ele acabou morrendo de Covid, que é o Li Weiliang, elas acabaram sendo demitidas. E mesmo antes disso, Daniel e também Renato, eu me lembro que a Suprema Corte, aí até não sei, é o Supremo Tribunal Popular, é isso, Renato? Mas, enfim, a máxima instância do direito chinês repreendeu os policiais de Wuhan, e eles nunca prenderam o médico Li Weiliang, eles fizeram que ele assinasse um termo que não iria mais compartilhar informações sobre uma doença que seria, naquela época, eles diziam assim, que poderia ser uma segunda SARS, ou alguma coisa parecida com a SARS, era esse o conhecimento que se tinha lá no final de dezembro, início de janeiro. E aí, ele nunca foi preso, isso é um ponto importantíssimo para se dizer. Enquanto ainda estava vivo, a máxima instância do direito chinês, jurídico chinês, repreendeu aqueles policiais que haviam retido, enfim, pode-se dizer detido, porque ele precisou prestar depoimento, o Li Weiliang. Emenda, né? Então, assim, mas eu acho que é uma questão também interessante da gente pensar. Eu acho que a China nunca reconheceu publicamente, sim, houve um atraso, mas todo chinês sabe que houve um atraso ali no início. Assim, isso é ponto pacífico. Se você me permite, claro. eu acho muito importante esse ponto que o Daniel traz, e seus comentários são muito ricos também com relação a esse ponto, porque esse médico, Li Weiliang, ele era um oftalmologista. Então, a área dele não é virologia. E não é da competência dele fazer comentários sobre isso. Então, quando há ele foi repreendido pelo próprio hospital e a polícia chamou ele a depor porque ele esparramou um boato sobre um vírus que seria semelhante a SARS. E acertou. Ele conseguiu fazer um paralelo, uma leitura... Mas ele não tinha poder e competência para se manifestar sobre a questão. E isso é um caso sério, porque ele rompe uma hierarquia médica, um protocolo médico de responsabilidade frente a uma sociedade. E agora a gente para pensar, todo mundo bate muito essa questão que a China agiu, de certa forma, de forma lenta, demorou para dar resposta. O prefeito e o governador da província, os dois renunciaram e assumiram seus erros. Isso não é o suficiente, isso não corrige o problema. Agora a gente está falando de um povo que dia 2 de janeiro já havia mapeado e já havia anunciado para os órgãos internacionais. Dia 4 de janeiro fizeram uma ligação do gabinete do Xi Jinping pro Trump, avisando, existe uma infecção séria aqui. Ou seja, 4 de janeiro. Isso era uma doença que também não se sabia se era algo sério. Sabia que era algo infeccioso de alto contágio. Dia 4 a gente está falando. Então, peraí, que atraso é esse dia 4 de janeiro, que dia 11 de março país algum agiu? Ninguém viu o que estava acontecendo. A China teve que decifrar o enigma da doença, entender quando começou a morrer pessoas que era algo sério. E começar a tomar ação de fechar uma cidade. O que é fechar uma cidade? De 11 milhões de pessoas. E o mundo vendo aquilo, só apontando o dedo, rindo e dizendo que era violação dos direitos humanos. E tá aí o mundo da desgraça que está hoje. Quem que assumiu o erro de não ter tomado atitude também? Então, enquanto o mundo segue falando que a China demorou para agir, ainda está discutindo se vai fazer ou não. Olha o nosso presidente discutindo se vai tomar vacina ou não. Então, antes de apontar... Minha mãe me ensinava uma coisa, quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 apontando para você de volta. Então, toma cuidado. Tá aí, a gente está pagando com sangue esse problema. Não, é super triste, assim, e a China que errou, demorou uma semana em alertar, talvez, o Sistema Nacional, mas é isso. Toda a questão de ciência, de entender qual que era aquele vírus, enfim, enviar isso para as autoridades internacionais da OMS, eles já tinham lá sequenciamento do genoma, enfim, quer dizer, isso foi muito rápido. E tomar uma decisão também, que era fazer o lockdown. E aí, essa coisa dos direitos humanos, eu me lembro do caso do drone, cara. Para mim, ele é o mais emblemático de quem acompanhou essa pandemia desde o início. Em Wuhan, logo colocaram drones, principalmente nas zonas rurais, pedindo que as pessoas voltassem para casa. Sim. Aquilo ganhou certas manchetes dizendo, olhem
o horror que é o governo ditatorial chinês, que você não tem o direito nem de andar na rua e tem um drone te monitorando. Pois lá por fevereiro ou março, quando a situação estava insustentável na Itália, eu vi uma matéria muito fofa falando, olha como a tecnologia do drone auxilia os fofos italianos europeus, né, porque tem isso, a gente é muito eurocentrado, isso me dá um certo... Não, pedindo que eles voltem para casa, que bacana. Quando chegou no Rio de Janeiro, isso foi capa de jornal, o drone, e as pessoas, no Rio as pessoas fazem festa, em vez de se esconderem do drone, estão lá, e tinha uma foto, todo mundo sem máscara, banando pro drone, aí já virou festa, quer dizer, na China era repressão, na Itália, olha que legal a tecnologia, e no Brasil virou festa, olha que bacana, vamos fazer sinalzinho pro drone fazer foto. Assim, então, a gente tem que mesmo, talvez nos despir de certos preconceitos e entender o que funciona na China, que pode ser reproduzido aqui. O fato de a China não colocar a vacina como o principal tema da pandemia hoje, talvez seja, inclusive, resultado de eles confiarem no próprio governo e nas próprias tecnologias que adotam. O chinês não iria desconfiar se ele vai estar tomando uma vacina chinesa ou não. Ele não teria esse problema para começar. Então, 1/5 da população confia na tecnologia que desenvolve. Isso é interessante, gente, da população mundial, estou falando. É interessante a gente pensar nessas coisas. E essa aqui a gente está discutindo se a vacina chinesa não funciona, mas a gente não conseguiu travar o vírus. E outra, né? Janeiro, vocês me esperem, mas vai aumentar muito o número de casos aqui no Brasil, porque a gente não vai deixar de fazer festa. A gente precisa fazer festa. É o alerta, inclusive, que vai esgotar, né? O UTI vai ser, e não, né? Aqui no Sul, pelo menos, a gente está, e é uma coisa impressionante, porque realmente a gente vê dia a dia, e aparentemente até as decisões sobre, né, mais restrição ou menos, elas estão um pouco assim titubeantes, eu diria, e muito contraditórias ao longo dos meses. E eu queria perguntar, pegando esse gancho da vacina para a Jana, que ela falou assim, né? Se for o caso de vacinar na China, os chineses usariam uma vacina tipo da Pfizer, se fosse o caso, ou de Oxford? Como é que é? Até porque eu estou fazendo uma pergunta meio assim, parece maluca assim, mas porque há né, quando a gente traz as questões China versus outros países, digamos, né, ocidentais, sei lá, a gente tem essa coisa. Então, só explica para a gente se tem vacinas que se usam, né, que vêm de outros, né, outros laboratórios, quer dizer, não só, digamos, para combater a Covid, né, o novo coronavírus, mas outros, né, a gente tem outros vírus. E também eu queria que tu comentasse rapidinho essa questão que tu trouxe do monitoramento, a Jana falou, né, do uso, né, dessa coisa das pessoas, serem vigiadas. Como que é, assim, no dia a dia? Assim, porque a gente tem muito isso aqui também presente, né, Jana, nessa questão da discussão da implantação do 5G, que tá essa briga aí que, no geral, as pessoas talvez pouco entendem ou, na verdade, ficou um jogo de interesse, que também tem, eu acho que não dá para, né, fechar a porta, mas que é uma coisa, Estados Unidos acusando os chineses que vão também invadir, vão roubar dados, né, se valer a tecnologia chinesa nesse processo, né, de quando for feita, né, a definição da frequência, né, de como vai ser a exploração pelas operadoras aqui. Mas traz um pouco para a gente, além de falar dessa questão de vacina, como é que é esse dia a dia, assim? Há um monitoramento, há uma questão de, quer dizer, aí tudo, quer dizer, como você está com celulares, como é que é, assim, essa vida aí? Gostei da pergunta porque me leva a um caminho interessante de análise do como a China está se desenvolvendo. Wuhan é um centro universitário, aqui tem em torno de 110 universidades, é um número assim absurdo, é um centro universitário por vocação e desde o primeiro plano quinquenal tem sido focado a construção de universidades. Então, assim, é estudante para todo lado, é uma cidade muito livre, o movimento punk aqui é muito forte, muito protesto na rua, na semana que teve a 89, quando teve a ocupação da Praça da Paz Celestial, que teve protesto lá, aqui tomaram a estação de trem e a ponte que separa o país, né? Que a hora que fecha ali, fecha o país. Então aqui teve muito protesto também, sempre teve. Aqui sempre foi um espaço de muito movimento social. Tem bandas que cantam músicas contra o mal. Então aqui tem um movimento muito vivo de crítica, de manifestação pública, protesto, trancar a faculdade. Então, assim, aqui tem uma vida muito viva. A vigilância que você está, eu acho que citando aí nesse caso, eu acho que ela acontece de uma forma que acontece hoje em qualquer lugar do mundo. Todo lugar tem uma câmera.
E essa câmera, ela não fica assim, olha o que esse cara está fazendo aqui agora, vou ali pegar ele. Não, ela está gravando o tempo todo. A hora que você precisa achar alguém que roubou uma bicicleta, você vai na polícia, eles baixam o arquivo, que está ali, aquele Big Data, né? Eles pegam aquela data, aquela informação daquele dia, daquele momento, daquele lugar, verifica, olha a pessoa e depois começa a seguir pelas outras câmeras, o dado daquelas câmeras, todo o percurso da pessoa. Então, é essa que é a vigilância. A vigilância é do passado, ela está toda gravada. Isso também acontece no Brasil, mas em alguns lugares tem mais eficiência do acesso à informação. Eu acho que é o que acontece na China. Aqui o uso da informação, por ter um avanço tecnológico superior, é maior. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma política que avançou muito. O crédito social. O crédito social ele vem sendo desenvolvido já há quase uma década, e ele surge como uma forma de tentar planejar a distribuição de crédito dentro da China, o acesso a recursos extras para poder fazer investimentos de uso pessoal. E aí ele tinha 3 fases, né? 3 etapas, quer dizer, 3 públicos, que era o público individual, a empresa e o público também, né? O próprio deputado, o próprio governo local, ele também teria um acesso, também seria creditado, né? Vamos dizer assim, com base nesses dados. Então, essa informação, ela é um big dado, é um big data, que a gente chama em inglês, né, um grande dado, que vai acumulando sobre todos os indivíduos, sobre as suas formas de agir no dia a dia, isso vai ficando registrado, isso vai criando uma informação. Então, a capacidade de computar isso, essa capacidade de computar, que aí geralmente você usa uma inteligência artificial, um programa que analisa o dado de forma específica, gera uma forma de gerir a distribuição de recurso. Olha, essa é uma pessoa que sempre corta a fila. Não é o que é medido, né? Mas, essa é uma pessoa que sempre corta a fila. Então não vai dar, o crédito para ele vai ser reduzido, não vai ser esse pico de crédito. Esse é um cara que paga as contas em dia, que está sempre, sabe, cumprindo suas tarefas, fazendo seus deveres civis. Tá tudo certo? Tá. Que é exatamente o que agências de seguradoras no Brasil fazem. Elas compram os dados dos bancos ou de alguns outros setores da sociedade, organizam e vendem para o setor privado. Então, aqui, o setor público administra essa informação. Isso gerou, durante o Covid, um processo de disrupção. O que estava sendo usado para gerar crédito bancário serviu para gerar crédito social de uma forma a coordenar as pessoas que são um risco e que não são um risco na contaminação ou na infecção do vírus. Então, eu estava dando o exemplo da pessoa que está em Chengdu hoje. Chengdu teve uma crise viral agora essa semana. As pessoas que estavam próximas à região onde teve o vírus, automaticamente, no seu crédito, alterou a cor. Então, são 3 cores, né? É o verde, é o amarelo e o vermelho. O vermelho você não pode circular. O amarelo você está em risco, é melhor observar. O verde está livre para rodar. Então, as pessoas que estavam na região da pessoa infectada ficam em vermelho, porque elas são um risco automático. A pessoa que estava numa região mais próxima, ou que pode ter entrado numa situação onde pode ter encontrado com alguém que esteve naquela região, fica em amarelo. E assim vai. E isso coordena se você pode comprar um ticket para uma outra região ou não. Então, a hora que você vai embarcar, por exemplo, agora na China você já não compra mais o ticket físico, você compra tudo digital, só com a identidade, mesmo estrangeiro. Então, a hora que você vai comprar seu ticket, a própria empresa estatal, ela anuncia, olha, você não pode comprar ticket, você está numa área de risco, você é um risco de viajar. Então, procura se informar num hospital que está acontecendo contigo, se checa. Então, isso, uma crise social, que foi a crise do Covid, gerou uma absorção daquela tecnologia para um benefício coletivo. Mas isso viola direitos humanos, mas isso tudo vai sendo corrigido ao caminhar. É aquilo que a gente estava discutindo antes. Enquanto o mundo estava discutindo se era direito humano ou não fazer o lockdown, a gente comprometeu a vida da humanidade. Sem humanidade não tem direitos humanos. Então a gente tem que saber pesar os momentos e as condições para poder saber qual princípio adotar. Então eu acho que as tecnologias estão caminhando nesse sentido. E a vigilância tem esse processo. Existe um risco. Não estou dizendo que é uma maravilha, que está tudo certo, obrigado, vamos lá. Não, existe um risco. Existe um debate a ser feito. Agora, a história... É bem o que Deng Xiaoping fala, né? Você tem que atravessar o rio sentindo as pedras. Não adianta você ficar esperando fazer o plano ideal, o plano perfeito e vamos executar e não sabe fazer. Que é o que está acontecendo no Ocidente.
E, Renato, no Brasil a gente teve, né, recentemente até a aprovação da lei, né, quer dizer, a entrada em vigor da lei de proteção de dados, né, só rapidamente trazendo aqui, porque aí eu... Na China tem algo semelhante, porque aqui traz essa discussão, e até porque aqui tem talvez uma grande diferença, como tu falou, né, o setor privado tem muitos dados das pessoas, né, e intercambeia isso de um jeito que nem sempre, né, não era, né, o setor público tem poucos dados e talvez os sistemas não sejam tão eficientes, porque a gente viu, e aqui as pessoas cobraram isso, no auxílio emergencial, muita gente que não deveria receber, recebeu. Quer dizer, aí nessa hora as pessoas, como é que o governo não consegue identificar o cara que tem isso, aquilo, quer dizer, até os parâmetros, porque na verdade eu acho que também não... Os parâmetros do auxílio emergencial talvez não eram tão claros. Claro, o cara que é servidor público que recebeu... Fora a fraude, né? Nossa... O auxílio emergencial teve milhões de fraude, não foram centenas, foram milhões. Igual de risco que vai ter fraude também. Não é uma coisa assim, não há perfeição também. Mas assim, aí a gente vê isso, né? Eu também não conheço muito, tem uma colega minha que é da área de tecnologia, que trabalha no Jornal do Comércio, a Patrícia Knebel, que manja muito sobre isso. Mas assim, eu sei que tem essa história da lei aqui, que é recente, que talvez pouca gente entende, inclusive conheça direito essa lei, que é outra questão, né? A gente tem muita lei, muitas vezes as pessoas não têm nem ideia do que elas significam. Mas como é na China, só para a gente fechar rapidinho, assim, existe algum tipo, quer dizer, o cidadão tem direito sobre a informação que é sobre ele? Como é que é isso? Só se tu puder trazer para a gente. Sim, olha, essa é uma discussão longa, complicada, que eu não estou preparado no momento para desenvolver, mas o cidadão tem o direito à sua informação, existe já um debate com relação a isso. A própria questão dos direitos civis está em construção, está em processo de elaboração aqui na China. Recentemente saiu o novo Código Civil, que acaba regindo mais uma questão de patrimônio, uma questão mais de ordem civil mesmo, de relação entre indivíduos, né? Mas a questão dos dados, existe uma certa prioridade do controle do Estado e existe um certo direito ao indivíduo, do indivíduo e do coletivo, e isso... Existem as prioridades, e a prioridade é sempre coletiva frente ao indivíduo, né? Então, isso acaba pesando. Mas já existe avanços, já existe discussão, já existe lei que protege, de certa forma, também o direito individual da informação. Aí você tem... Existem formas também, existe advogado, existe todo um sistema jurídico na esfera municipal, provincial, não é federal, né, que seria nacional, vamos dizer assim. Então, existem essas esferas também, onde você pode requisitar, você pode fazer uma luta, você pode... Eu acho que é uma coisa que as pessoas pouco entendem ainda, até eu acho que pela dificuldade linguística, que existe sim existe um Estado de Direito aqui, ele não é o direito romano que a gente está habituado, eu acho que essa é um erro de concepção. Eu, quando eu venho para a China estudar, até optei pela administração pública e não pelo direito, até por isso, que é um processo legal que tem uma outra natureza, outros princípios, e está em processo de adaptação pela abertura econômica. Então, o sistema de abertura econômico demanda uma certa adaptação, uma certa previsão de alguns efeitos jurídicos para poder garantir as transações comerciais, e é nisso que a China está se adaptando para poder dialogar com o mundo. Mas, internamente, é uma outra dinâmica, né? Mas que existe, sim, o direito à defesa, e um advogado de defesa, o promotor, isso tudo é presente aqui. Legal. Eu fiz uma entrevista no ano passado com alguns chineses sobre o crédito social, e acho que até para desmistificar um pouquinho, aí gente normal, assim, que estava falando sobre o crédito social e o compartilhamento de dados, todos falaram sobre privacidade, porque tem aqui uma história no Ocidente que é quase um mito de que os chineses não se importam tanto com privacidade, não é bem assim. Eu acho que a gente tem que olhar assim, os chineses se importam muito com o coletivo e não se importam de fazer alguns esforços pelo coletivo, mas eles querem manter a sua vida privada longe, inclusive, dos olhos do governo, assim, e das empresas privadas também. Então, as mesmas coisas que a gente tem com o Facebook, com o Instagram, quando a gente assina lá aqueles acordos que a gente permite, blá, 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 eles também olham, principalmente os jovens, né, que sabem muito sobre esse mundo digital. Acho que até digitalmente os chineses são mais educados do que a gente. Tem uma pergunta aqui, se eu sou parente do pastor Silas Câmara. Olha, parece que chegou um Câmara com as naus do Pedro Álvares, então acho que tem Câmara no Brasil desde que o Brasil é Brasil. Ou nem era Brasil, no caso. E tem muito Câmara no Nordeste e no Norte, até mais do que no Sul. Eu pesquisei aqui pastor Silas Câmara, eu vi que ele é do Acre e deputado federal pelo Amazonas, eu não o conhecia. Acho que a gente não é parente, pode ser primo lá de 10º grau.
A Mari Reis está dando um bom dia aí, diz que a conversa está ótima, e falou que os convidados estão muito legais, e ela fala sobre o monitoramento da população. Ela recorda da distribuição de câmeras nas ruas londrinas e das discussões em torno da coleta e uso de dados oriundos das redes sociais, no caso do Cambridge Analytica. E aí ela compara as reações da mídia, que parece que não foram tão graves quando a gente fala do caso chinês. E aí, a Mari está falando, para quem tem Netflix, tem um documentário muito legal que chama Privacidade Hackeada, que conta essa história aí que a Mari Reis está falando. O Cassiano Emílio da Silva está dizendo que é muito bom ouvir gente inteligente. Eu também acho. Por isso que o Renato e a Patrícia estão aqui. E por isso que a companhia de vocês é tão legal. As perguntas hoje estão muito bacanas, os comentários também. O Daniel não fez exatamente uma pergunta, fez um comentário, surgiram outros também. É muito legal, assim, você debater com o que o que vale, né, o que interessa, assim, deixar um pouco as fake news e as teorias da conspiração de lado e tentar construir conhecimento. E como a gente está falando de Wuhan um ano depois, foi o primeiro epicentro. Eu cá, para mim, não tenho condição de avaliar se o vírus efetivamente surgiu em Wuhan ou já tinha surgido antes. E volta e meia aparecem agora indícios de que circular em outros lugares já circularam. Então, se há, na minha concepção, se há um ganho chinês, independentemente de ter havido ali um atraso das autoridades locais em soar o alerta, a China foi o primeiro país a identificar essa nova doença. Isso é importantíssimo, porque esse vírus já tinha em outros lugares, pode até ter chegado lá porque surgiu em Wuhan e algum chinês viajou, mas esses outros lugares não identificaram esse vírus. Quem identificou foi a China. Exatamente. Então, o impacto disso, né, Jana, para tudo, né, quer dizer, do processo de tratamento dos casos, porque, na verdade, no início, né, as pessoas tinham sintomas, como é que tu trata, né, aí tem toda a discussão depois, que aqui também, né, foi enviesada, não vou nem citar nome, porque nem vale a pena, né, porque é só para criar confusão, né, quer dizer, poder agir, né, que nem o Renato falou muito, né, tem a vida em primeiro lugar, quer dizer. E outra coisa, a saúde e a economia, se as pessoas ficam doentes, as pessoas não podem trabalhar. Então, assim, isso não é só um problema do novo coronavírus, né, do SARS-CoV-2, isso vale para gripe, para doenças de trabalho, sabe? A impressão que eu tenho, assim, é que nós víamos um mundo perfeito, né, antes do corona, né? E essa coisa do sequenciamento, quanto isso também acelerou o desenvolvimento das possíveis vacinas, né? Quer dizer, exato, que é o que a comunidade científica mundial fala até hoje, que nunca foi tão rápido. E nossa, isso é mérito de uma comunidade científica mundial, né? Quer dizer, da ciência, né? E acho que isso ninguém questiona, né? Quer dizer, então que faz parte, né? A gente vive num mundo hoje que é muito contaminado e as pessoas, talvez, né, buscar fontes de informação. Agora, a gente também lida com o nível de capacidade das pessoas de conseguir assimilar, né? A gente mesmo, né? Tô assim, no processo, foi uma loucura cobrir essa coisa da pandemia, né? E era muita informação e muita, né? E como é que a gente organiza isso? Como é que a gente seleciona? Como é que a gente avalia o que vem, né? Sei lá, o que se fala lá da China, o que se fala dos Estados Unidos, e aí tem, né, a questão política entrando no meio. E a gente teve que aprender fazendo, né? Aprender colocando a perna no rio, sentindo a água, não sabia direito nem a velocidade da água, exatamente, nem se era mais fundo ou não. A gente fez o que o Xi Jinping, a minha pronúncia tá horrível, né? Xi Jinping, como é que fala? Né? Xi Jinping, é isso mesmo, Xi, né? Xi Jinping. Xi. Falou, eu acho que a gente faz isso, né? Mas sem saber, mas é um processo que é rico nesse aspecto, né? Eu acho que é um ano, é o ano que muitos falam para esquecer, mas eu acho que é um ano. É um ano de grande aprendizado. Nossa Senhora, é um tsunami continuado, eu acho, né? Sim. Muita gente sofreu com tudo isso. Eu acho até interessante você levantar esse ponto, que eu acho que assim, para mim, a grande chave do que mostra a diferença do processo também. Acho que o primeiro é essa questão da prioridade à vida, à economia. O segundo é justamente a capacidade de usar o que se tem para poder progredir. Você vê que na segunda semana, quando já se deu conta que era um vírus sério, eles trouxeram aquele médico, John Nanshan, se eu não me engano o nome dele,
que é um médico muito famoso aqui, que tratou na época da SARS. Trouxeram ele para cá, já dizem... É o John Nanshan. Isso, já. É um epidemiologista aí tem mais de 80 anos. Exato, trouxeram ele para cá e bota a máquina para rodar. Então, usou todo o conhecimento que a China tinha sobre a questão de virologia. A própria questão do crédito social que eu acabei de falar, que virou uma forma de conduzir, controlar e acompanhar cada indivíduo. Depois, também, cada cidade acabou adotando por opção o trancamento. Depois, algumas cidades começaram a desenvolver seus próprios apps para poder mostrar as regiões de infecção, as regiões de risco, para as pessoas poderem acompanhar. Opa, não vou sair por aqui hoje, vou sair por outra rua, porque aqui teve um caso. Então, as pessoas começaram a criar, elas começaram a construir. A própria conversão industrial, muitas fábricas começaram a ser conduzidas pelo governo a se transformar em uma fábrica de máscara, ou uma fábrica de injeção, ou de algum equipamento médico específico. Coisa que Nova York, por exemplo, sofreu porque não conseguiu fazer o mesmo processo lá. Por quê? Pela natureza, o compromisso. O empresariado no mundo liberal, ele não tem um compromisso com a vida. O compromisso dele é com lucro. Se ele não lucrar, a fábrica não funciona. E o governo acaba não tendo um poder além daquilo. A não ser que estoure uma crise mundial, aí os governos pagam pelo resultado da crise. Agora, no momento da crise em si, o nosso sistema ocidental, ele cruza o braço e espera pela liberdade individual, que tá aí o resultado sarcástico de uma desgraça, sabe, vermelha, né? Sangue para todo lado. E a gente precisa aprender com isso. Acho que essa responsabilidade na troca de informação também, as fontes de informação, acho que a gente aprendeu muito esse ano com isso. Muita gente reclama do excesso de live. Eu acho assim, teve muita live, mas que momento na história a gente pode ter capacidade de tanta troca de informação? Olha o avanço técnico das pessoas poderem se comunicar. A gente está nesse momento aí, Porto Alegre, Wuhan, se comunicando, trocando informação, trocando impressões. Isso é um avanço tecnológico, não só técnico no sentido, acho que material mesmo, mas também a tecnologia social de se juntar, de trocar informação, de ser avaliado por um coletivo, de compartilhar questões. Isso é um novo método social. Eu acho que é isso que também a própria China está compartilhando muito e que o mundo, tomara que observe, que é esse avanço da tecnologia social também, que é aquilo que eu te falei, das 12 cartas, de coordenar e comunicar. A forma de fazer isso está virando cada vez mais crucial. Dos governos assumirem a responsabilidade também de quando se comunicar, fazer de uma forma, de um instrumento, de um viés que seja responsável, que não dê margem para especulação, e é o que a gente acabou caindo muito, acho, nessa questão do Twitter, né? O Twitter, os presidentes acabaram abusando disso, e isso criou, sabe, um debate raso e igualou a opinião. Meu nome é Zé, né? Então vou até falar a opinião do Zezinho com do presidente do Brasil, do Zezinho e do presidente dos Estados Unidos. E não é, está num outro patamar, tem um outro contexto, tem uma outra legitimidade aquela opinião. Então não é uma palavra, é uma palavra que às vezes emite um efeito econômico, emite um efeito de vida, muita gente acaba, sabe, não tomando a postura que precisa tomar porque foi o presidente que falou. Então, acho que é um pouco da contribuição que eu tenho para fazer assim na área crítica aí, né? Isso, e acho que o Renato traz um dado importante, porque, na verdade, não significa que aqui no Brasil não se sabe fazer, né? Não, eu acho não, claro. Porque agora, para ver como as coisas estão, assim, elas estão enviesadas por outros interesses que não é a questão prioritária. Por exemplo, a questão da imunização. O que mais se fala, que o próprio governo fala, né, é que o Brasil tem uma tradição em campanhas de imunização. E tem, a gente sabe que, né, o problema hoje não é nem não são nem as campanhas, sim as pessoas que não estão indo normalmente fazer as vacinas que são disponíveis de uma maneira gratuita. Esse é um problema. Mas aí a gente vê um governo aqui que poderia ter esse papel como, né, digamos, a China, né, ou mesmo em outros, né, não sei, a Alemanha talvez seja um exemplo, né, que a gente viu uma coordenação importante, né, a Merkel lá, sabe, liderando, assumindo, quer dizer, tem que fechar, vamos fechar, quer dizer, a gente viu o que é a diferença, não quero pegar nenhum exemplo, né, que a gente não viu, né, em outros países grandes também, mas a gente vê, por exemplo, aqui um dado simples, a gente tem hoje no Ministério da Saúde um general como ministro. A minha pergunta é simples, por quê? Por quê? As respostas, cada um pensa o que quiser, mas eu acho que isso talvez seja o emblema de como foram esses 10 meses, 11 meses de trabalho, digamos, né? Afinal, né? O presidente gosta de falar muito, temos que trabalhar do trabalho que esse governo tem feito
diante de uma crise que é realmente a mais séria, talvez em um século, né? Vamos pensar, né? Mas é isso. O Ministério da Saúde, que para mim a primeira coisa que eu acho que é a pior de todas é o desprestígio, o desrespeito com uma comunidade, né? Com especialistas, profissionais, carreira, e que a gente está colhendo fruto disso, né? Então, é uma questão que... Uma pena, né? Porque... Sim, até fazer uma correção. Você levanta um ponto, desculpa até, Janaína, mas eu realmente tenho que corrigir as minhas palavras. Eu acho que existe um corpo técnico qualificadíssimo no Brasil. Acho que a Fiocruz, tanto o Instituto Butantan, são grandes referências nisso. A própria campanha da polio no Brasil, que é uma referência na questão da vacinação da polio, é indiscutível. Eu acho que o Brasil tem, assim, uma referência médica no setor de vacinação que é exemplar. A gente tem esse pioneirismo. Mas na política brasileira, todo brasileiro gosta de falar que educação e saúde é crucial. E nesse primeiro ano aí de Covid, faltou por meses um ministro da saúde, faltou por meses um ministro da educação. Então, assim, são contradições. Você sabe, né? Exato. Então, assim, a gente tem gente preparada, a gente tem condições de enfrentar isso, eu acho que a gente tem ciência, a gente tem a nossa tecnologia social, nossa capacidade também de superação desse processo, e eu volto a insistir, eu acho que organizações por núcleos menores, a questão dos bairros começarem a se organizar é crucial, as pessoas têm que começar, sabe, começar do micro para o macro, que já vai ser um salto muito importante. Agora, na China, essa questão econômica, eu estava pensando aqui que a gente também teve, né, uma colaboração muito importante do setor privado aqui, inclusive, né, muitas empresas de indústrias químicas, outras, né, a área metal mecânica se dispondo, né, a produzir álcool em gel, a fazer EPIs, inclusive, né, as universidades entrando junto. Teve um período ali dos primeiros meses, né, que foram bem importantes, que eu acho que ali faltou, talvez, ter alguém com uma liderança, um governo liderando para transformar isso entendendo como ia ser nos meses seguintes, que eu acho que me parece, tá? Eu estou olhando muito para acolher, né, essas políticas. Né? Tanto que aqui, no Rio Grande do Sul, a gente teve um processo mais, digamos, duro de fechamento ou de restrição, aí começa a se liberar. Bom, agora em dezembro, a gente está colhendo, quer dizer, o que aconteceu durante alguns meses ali que isso pareceu que estava resolvido. Mas era isso que eu queria falar. Eu queria questionar na questão rápida da China, já que a Jana tá, né, não encerrou a nossa live, porque a gente tem na China muitas empresas com capital, também participação do Estado, né, estatais, né, ou com partes, né, e alguns setores estratégicos, assim. A Jana aí é professora disso, né, eu conheço não muito, né, mas quanto isso, né, só porque aí é outro lugar comum, senso comum de crítica aqui no Brasil, né, no geral, de que há essa intervenção, né, se chama intervenção, ou, né, o poder do Estado, mas faz parte do modelo, né, a opção de um país, né, de uma economia que é a segunda maior do mundo, né, que caminha talvez aí para ser a primeira. Mas essa questão, por exemplo, de você ter, né, essa capacidade, né, esse capital, essa gestão, essa ascensão, digamos, quanto isso também foi decisivo no processo aí de combate e também talvez de recuperação mais rápida ou de ter uma orientação clara, olha, isso, né? Ou é uma questão central, o governo diz que é o que tem que ser e todo mundo segue. Sim. Olha, pelo que eu sei, eu acho que das 500 maiores empresas do mundo hoje, a maior parte são chinesas. Parece que são 175 empresas que são chinesas. E desse grupo, grande parte ou é estatal ou tem participação estatal. Mas a maior parte das empresas na China são privadas. Agora, você está falando, como é que funciona a participação do Estado frente a essas empresas privadas, né? O Estado tem um papel de coordenação, ele coordena a economia, né? A economia tem a função de fazer a vida prosperar, ela não tem... É aquela diferença, aquela dicotomia que a gente vive, que no Ocidente a gente tem o papel da financiarização, o setor financeiro acaba coordenando a economia, né? Então a intenção é sempre... É o mercado especulativo, aí eu acho que entra num debate também que não convém muito aqui nesse espaço, mas eu acho que vai bem por aí. Então,
O Brasil tem grandes empresas estatais que acabam tendo um grande papel na nossa economia também, e a questão estratégica, a questão do projeto, né? Todo mundo já tem essa familiaridade também com a China. A China tem seus planejamentos de curto prazo, que são de 5 anos, os de médio prazo de 10 anos, e eles têm um de longo prazo que pode ser de 50, de 100 anos. Recentemente mesmo, essa questão agora da eliminação da pobreza, que já até cumpriu a meta antes do tempo. Então, existem algumas metas que são estabelecidas para poder estimular, saber onde entra o estímulo, o subsídio. Então, a China tem essa clareza do papel do Estado para a economia, que eu, no meu ver, pelo meu estudo aqui, a minha vivência aqui, tem me levado a entender que é um processo econômico mais assertivo. Ele tende a... Você olha as crises econômicas mundiais, por exemplo, me lembra uma em que a China teve muito problema. Problema ela tem, porque acaba cessando um pouco o mercado consumidor dela, mas ela sempre consegue coordenar e conduzir-se para fora dessas crises. A de 2008, que é uma das maiores crises que a gente já teve na história, por exemplo, quem nos tirou dela foi a própria China. E agora a gente está vivendo essa crise também da própria Covid, que provavelmente quem vai nos tirar dessa crise é o único país que está crescendo de forma exuberante, mais uma vez, que é a China. Por quê? Existe um planejamento. Aconteça o que acontecer, você consegue conduzir a economia para resolver o seu problema e depois voltar para o seu trilho, que é aquela meta, aquele objetivo. Agora, recentemente, começou o debate do 14º Plano Quinquenal mesmo, que, pela primeira vez, está sendo aberto a público para questionamento de cientistas, de especialistas. Então, está começando até a aprimorar o próprio sistema de elaboração das políticas coletivas, né? Então, acho que é uma outra referência que a gente pode olhar, observar, aprender e tirar aquilo que nos serve. Não estou dizendo que esse sistema nos serve, que é igual, que a gente tem que fazer igual. Não, não é isso. Acho que é cada qual o seu qual na medida das suas qualidades, né? E é isso que a China está propondo, e está mostrando. Lembro que em 2003, ali, 2002, havia um debate muito forte aí em Porto Alegre, que era o Fórum Social Mundial. E o grande logo era sempre outro mundo era possível. Hoje a gente começa a ver que realmente é possível uma outra forma de economia. É a economia que nós queremos? Não sei. Cada um tem que pensar que não existe só uma fórmula contida e hermética e dogmática, que é o liberalismo, o neoliberalismo, o keynesianismo. Não. Existem várias formas de reger uma economia, um país. E a China dá sinal disso. E a China não é a única. Você olha o Vietnã, seu vizinho pequenininho aqui, que vive em atrito, ou seja, que não segue ordem, e que está seguindo o mesmo exemplo. O número de Covid é muito baixo, o desenvolvimento econômico é muito elevado, os avanços tecnológicos são elevadíssimos. Por que esse sistema está dando certo? Então, acho que cabe a gente pensar. E, de novo, não especulo, não jogo ideia, eu falo, olha, está aqui uma pergunta para me ajudarem a responder. Por que esses sistemas estão funcionando e estão tirando esses países de uma crise onde o mundo está desabando e derretendo de baixo? Isso me lembra um artigo que eu li ontem, assim, quando falava sobre a rapidez do desenvolvimento das vacinas, e que, na verdade, as empresas privadas só conseguiram fazer isso porque há muito investimento dos governos em tecnologia já há muitos anos e tal. E aí eles falavam, até isso é uma coisa que talvez a gente tenha que pensar, e eu pensei, cara, isso é um modelo chinês aí desde 1949, né? A gente já está com mais de 1h30 de live. Vou fazer um comentário aqui, dizendo que o Pepe Escobar, que é jornalista, disse que o Covid foi criado no laboratório St. Patrick, numa base militar dos Estados Unidos, e que em outubro já estaria lá na Lombardia. Não confio muito em teorias da conspiração, não sei, pode ser para um lado para o outro. Eu adoraria acreditar que não foi o ser humano que criou esse vírus. Eu já fico chateadíssima de acreditar que o ser humano não usa máscara e não quer vacinas. Para mim já é péssimo. Acreditar que ele fez o vírus, chega, né? Assim. Então, enquanto não ficar provado, eu vou ficar aqui achando que foi lá um bichinho que fez cocô, um morceguinho fez cocô, daí o bichinho comeu e casualmente alguém comeu esse bicho e passou uma dinâmica da natureza, visto que a gente tem tratado a natureza muito mal e há muitos humanos que precisam se alimentar, então pensar muito mais numa dificuldade na cadeia alimentar, algum processo natural, graças à ação do homem, que acabou desencadeando que esse vírus pulasse para o ser humano. Eu vou acreditar nisso até que fique provado o contrário. Não acredito que foi criado em laboratório chinês, nem em laboratório americano.
Mas aí o Renato pode comentar, a Patrícia também. Para fechar, já que a gente está em 1h34, eu vou endereçar a última pergunta para o Renato, que é do Guilherme Magalhães Itacarambi Penelope, que fala que o que será das relações Brasil e China com todos os erros das relações internacionais. Foge do nosso tema, mas eu acho que, de certa forma, até o Brasil bater na vacina chinesa, botar ela ali na Berlinda, na verdade está colocando a Anvisa na Berlinda, no meu entender, e o Butantan e a Fiocruz, comentar um pouquinho sobre isso. Esse usuário que se chama Olha Já está dizendo que eu sou inocente, que a SARS já foi criada no laboratório. Posso ser inocente, mas tudo bem, eu sou mais feliz assim. Vamos lá, Renato, eu queria ver seus comentários sobre essa questão das relações internacionais Brasil-China, mas antes eu passo para a Patrícia, se ela tiver também uma última pergunta. Eu acho que tu já trouxe aí mais um elemento, assim, mais esse dado, até isso que tu falou, né, da questão de daqui a pouco se colocar a Anvisa, né, inclusive para responder, né, tem que explicar, ou ela fica completamente, né, exposta, né. Na verdade, quem tem que ir lá no fim são os técnicos, são, né, são as pessoas que efetivamente, que eu acho que nem eles querem, tanto que né, os próprios servidores, né, da agência se manifestaram, publicaram nota, colocando que a função deles não é essa. E eu acho que é por aí, né? Eu acho que eles devem estar focados em poder ter agilidade para poder responder e, afinal, dar o atestado que se espera que a agência dê dentro do que se espera que seja a questão da segurança do uso de qualquer uma das vacinas, né? Porque todas elas têm que ter. Eu acho que é isso que deveria estar se focando, mas é um detalhe, mais um detalhe aí de como as coisas estão, talvez, um pouco realmente tá bagunçado, assim, né? Então, acho que... E talvez não seja uma coisa por acaso, né, Jana? Eu acho que também aí expor a área científica ou a área técnica também pode ter algum interesse aí, né? Também, tudo, acho que nada é neutro, né? Eu acho, né? Que acho que a coisa tá invadiu tantos, né? E espaços que também tem isso que tem que ser considerado, né? Talvez desqualificar, expor, né? Isso também pode ter um interesse, né? Então, uma questão que eu deixo no ar aí para as pessoas também terem um olhar um pouco mais crítico em relação a isso. Mas eu acho que o Renato pode trazer esse fechamento, acho que... Não, foi fantástico, você falou. Muito bom. Eu tento enriquecer um pouco assim, eu vou tentar fazer um amarrado do que a gente estava discutindo. Eu acho que a primeira coisa é a questão do investimento estatal. Quando a gente fala de investimento estatal, isso é comum em todos os países do mundo. A própria Noruega vive de grandes investimentos estatais na economia. Ela tem até investimento na bolsa para poder garantir a seguridade social, né, para os idosos. Noam Chomsky mesmo cita como a Apple e todos os avanços, até a SpaceX recentemente, são de grandes investimentos estatais do período do Obama ou de outros períodos anteriores. O próprio arsenal militar acaba criando tecnologias como a internet, né? A própria internet foi criada pelo setor militar. Então, acho assim, é natural isso. A própria Mazzucato acaba trabalhando muita teoria em cima disso e acaba servindo de referência para essa quebra de paradigma. Eu acho que quando vem agora para essa questão da relação Brasil-China, bem, eu vou tentar fazer um amarrado mais nessa direção assim. Eu acho que a China está vivendo um período que, na política internacional, ela faz um paralelo muito com o período dos 3 reinados, o período dos reinos guerreiros, né, que eu acho que eles chamam em português. Eu não sei se eu estou falando errado, porque eu poucas vezes uso isso em português e peço desculpas pela minha falha, pela minha ignorância. Então, nesse período dos 3 reinados, onde a batalha principal foi até em Wuhan, que é essa batalha que eles chamam de Chibi, né, do Morro Vermelho, isso 2.300 anos atrás. Nessa batalha, nesse período, existiam muitos reinados, e foi o período que foram as guerras, e as guerras, e as guerras, até chegar à unificação da China. Então, para pensar, quando a gente fala em Zhongguo, todo mundo já sabe a transliteração, o reino do meio. Sim, mas o significado que isso carrega não é de reino do meio, é tudo aquilo que está entre eu e você. É o espaço que a gente precisa conquistar entre nós para cooperar numa sociedade.
Então, o John Go, quando a gente fala que a China não tem vocação de colonialismo, é por isso, porque ela não vive, ela não se unifica. Aqui são vários povos. Aqui são mais de, eu não sei nem, eu não vou nem arriscar o número. Tem uma região aqui, aquela região do Delta mesmo aqui do Yangtze, são mais de 88 dialetos. Então, assim, são muitos povos unificados por uma civilização chamada China. China não existe. China é um erro de tradução, de conceptualização lá de trás, dos ocidentais, lá dos portugueses, quando descobriram o Brasil, inventaram esse termo China para poder explicar o território que estava aqui, para explicar essa rota da seda que já era muito antiga, que já se falava no tempo dos romanos. Então, toda essa relação de Zhongguo, de a terra entre nós, do centro entre a nossa relação, está servindo para a China se orientar nessa relação desse período dos 3 reinados com o mundo. Por quê? A China sabe que os demais países estão incomodados com o seu crescimento. Recentemente, ela desenvolveu a fissão nuclear, que é um sol controlado. Isso é abundância de energia para o resto da existência da humanidade. Ela desenvolveu o computador quântico já superior ao desenvolvido pelo Google alguns meses atrás. Então, ela está alcançando esses avanços tecnológicos que a Alemanha, que os Estados Unidos ralaram para alcançar. Então, ela sabe que os parceiros de ontem, como no período dos 3 reinados, pode virar o inimigo de hoje. Então, o pragmatismo nas relações é crucial para a sobrevivência num período que não é mais bipolar. A gente não tem mais 2 centros, a gente tem muitos centros no mundo hoje. A Rússia hoje é a melhor amiga da China, amanhã pode não ser. Aliás, a vocação da Rússia sempre foi de aliada com o Ocidente para conter as invasões mongóis ou qualquer coisa que vinha da Ásia. Ou seja, a dinâmica com o Brasil, eu acredito que vai seguir na mesma direção. Se a gente lembrar em 2013 e diante, a criação do G20, dos BRICS, vem toda numa política de opção do Brasil, que acaba liderando os países que formam os BRICS, que naquele momento era uma sigla econômica, e acaba se tornando uma sigla política, por liderança do nosso país. Como o nosso país tem uma mudança geopolítica, que também está próximo de grandes centros, como a Europa e os Estados Unidos, isso altera muito a nossa conjuntura política, econômica e estrutural. Então, a China também leva isso em consideração. Então, ela sabe o tempo de se afastar e o tempo de se reaproximar. A China não trabalha com pressa, ela não tem nada para amanhã, é tudo para daqui a alguns anos. Então, ela trabalha com esses prazos de para pensar um país que pensa em curto prazo, 5 anos, e alcança suas metas. Em médio prazo, são 10 anos. Longo prazo, a gente está falando de 100 anos, 50 anos. Então, é um país que se projeta. Eu acho que acerta muito Elias Jabbour quando fala isso, né? A política do projetamento. Por isso, porque ele projeta, ele sonha e joga para o futuro aquele caminho que ele quer trilhar. Por isso que foi fácil. Fácil não, foi uma grande luta e segue sendo uma luta para a China, lutar contra o Covid, mas conseguir reconquistar seu crescimento econômico, porque basta retomar seu plano. Isso já foi uma tradição da nossa economia e da nossa administração pública brasileira. Então, acho que é isso que a China vai enfrentar frente ao Brasil, saber se distanciar no momento que precisa, se reaproximar no momento que for devido. Mais um detalhe. Eu acho que a economia brasileira, principalmente o setor agrário, está levando por garantia de que a China depende da nossa comida. Não é bem por aí. Existe uma África entre nós e eles, existe muitos países na Ásia que, com grandes avanços tecnológicos também agrários, a própria França já começou a sinalizar, ou seja, a gente pode entrar numa crise ainda mais profunda de transformação do campo. E não está aproveitando a relação com a China onde importa, né? Quer dizer, você tem uma boa relação agro e não faz esse tipo de bravata, do tipo, vocês dependem de mim, e a gente podia ali ganhar outros ganhos de produtividade, enfim, um exemplo. Uma loucura. A gente foi o tema da live da semana passada, se a China dependeria do Brasil, conversei com o Dumas, é bem legal, quem não assistiu pode voltar lá e ver, tá na playlist, que é isso, né, assim, o pessoal tá louco, achando que depende, a China, e é isso, esse planejamento de longo prazo, ela já está estrategicamente achando outros parceiros, porque ela não vai depender de um país, assim, isso é inconcebível na lógica chinesa, e não é porque o Brasil está fazendo bravata hoje, naturalmente isso iria acontecer, porque ela também não consegue resolver todos os problemas ao mesmo tempo, se a gente pensa na extensão territorial chinesa, na batalha que ela está tendo no palco global tecnologicamente, em como ela tem que acomodar 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, assim, não dá para resolver todo o problema o tempo inteiro, mas ela vai resolvendo, ela só prioriza, mas ela resolve tudo, então ela não ia ser dependente do Brasil, nem que o Brasil fosse seu melhor amigo,
Exatamente. Então, a gente tem que pensar nisso. Já foi melhor amigo. Está em crise Exato. de relação. Mas tá aí, eu acho que a própria Butantan acaba dando esse exemplo do potencial que ainda tem a relação, mas pronto. Claro, total. Gente, eu queria muito agradecê-los. Espero que a Patrícia volte outro dia nessa dobradinha de entrevistar alguém. Assim, a gente podia pensar, né, Paty? Uma vez por mês você vem em entrevista aqui. Acho que a gente podia fazer uma bela dobradinha. Renato, eu fiquei super interessada em... Que eu adorei. O Renato deu em poucos minutos uma aula sobre China. Essa coisa do país meio, eu fiz um semestre de mandarim, mas meio que o segundo semestre eu tive que largar agora, mas vou voltar. E aí tinha essa coisa do país do meio, né? Que aí até a minha professora estudou em Wuhan. Ela fez... legal. E isso é legal dizer, tem muito brasileiro que vai estudar na China e Wuhan é um dos lugares. Diz que é uma cidade linda. Eu fiquei louca com isso. Sim, é uma cidade fantástica. Eu sou apaixonado. Então, nessa aula que tu deu do país do meio, eu não tinha, assim, né? Infelizmente, a gente não deveria já ter lido sobre isso e tal, mas é perfeita, né? Essa Obrigado. filosofia, sabe, assim, a maneira de ver os processos de vida das pessoas, do coletivo, do individual, eu acho que está tudo aí dentro, né? E realmente essa coisa eu acho que essa mensagem que tu deu aí em relação a como a China vai resolvendo, e quanto nós, Brasil, a gente está bem, assim, quer dizer, realmente passou a não ser protagonista, porque a gente foi, né, e junto com a China, sem perder o resto, né, mas eu acho que a gente está num momento bem estranho, assim, né, muito, e, no geral, e as pessoas, o Brasil que tem, né, e aí eu fico pensando o seguinte, né, a China com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, ela tinha todos os motivos e tem para fazer tudo o que pudesse fazer para evitar que um vírus destruísse um legado de quanto tempo? Nós temos 200 e poucos milhões. Por que a razão principal não é essa, né? De colocar esses 200 milhões de pessoas no topo e, bom, a partir daí, tu dizer, agora eu vou trabalhar, né? Então, só que, claro, isso tem a ver com uma maneira de realmente a capacidade, talvez, de fazer essa conciliação, né? De fazer esse encontro dos dois, né? Das duas, né? Entre talvez uma visão egoísta, né? E uma visão coletiva, que acho que a gente realmente nós estamos passando e vamos passar talvez aí um bom tempo ainda, infelizmente, com esses efeitos disso. Então, só para fechar, assim, já me encerrando aqui, e pô, Renato, foi maravilhoso. E, Jana, eu acho que a gente pode... Eu já tinha me metido na conversa, a Jana não contou, mas eu que me meti. Vai entrevistar o Renato. Eu quero participar, porque, afinal, a gente tem tanta no dia... É um prazer te conhecer, Patrícia. Espero ter a oportunidade. Jornalista do Jornal do Comércio, do site, e foi ótimo, porque aqui, né, eu consegui assimilar muitas coisas legais que servem para o nosso dia a dia. E vamos lá. E a galera que não, né, que está chegando agora, ou que não acompanha, ou quem está aqui, que é ótimo, né? Divulga aí, compartilha, porque vale a pena assistir. Depois fica disponível, né, Jana? Então. Fica disponível numa live, tá ótimo. Já queria fazer para o Renato um convite aí. Acho que a gente podia pensar para o ano que vem uma discussão de crédito social, e acho que seria um ótimo entrevistado. Vamos pensar nisso. Oba. Então já está aí convocado, depois a gente vê datas e tal. A Maria Cristina Gerard, que é amigona nossa, está dando parabéns, ela disse que é muito boa a live e bastante esclarecedora, foi muito esclarecedora. A gente queria fazer um convite também, no dia 22, às 10 horas da manhã, a gente vai ter uma retrospectiva do ano na China, vai ser difícil pra caramba. Aí aqui comigo vão estar o Lucas Padilha, da Observa China, a Júlia Rosa, da Xumien, e o Guilherme Matos, do Sabe a China, que são outras 3 plataformas que olham para a China rotineiramente, assim como o Radar. Então, a ideia é pegar essa gente que está todo o tempo olhando só para a China e China e Brasil, e a gente tentar fazer, em 1 hora, um pouco mais, essa retrospectiva do ano envolvendo China, e claro, China e Brasil. Vai ser, olha... vai ser um monte de assunto, mas eu convido vocês a voltarem, então, dia 22 é meu aniversário, vocês podem me dar de feliz aniversário, de parabéns à audiência aí, vai ser ótimo contar com vocês. Então tá, Renato, Patrícia e todo mundo que nos viu, a Daniela, Dulcineia, Penelope, são tuas parentes aí, Renato. Então, estão dizendo que já compartilharam, estão dando parabéns pela live,
Obrigada, Dulcinea e Daniela. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau, gente. Boa quarta-feira. Muito obrigado. Tchau. Bons sonhos, Renato. Você está indo dormir, é tardão aí já.